pronto, a partir de agora, gravando. Esse é o vídeo da segunda parte dos diálogos meu com Antônio Carlos Graça Souza, professor que foi convidado para fazer um prefácio para o meu segundo livro, das coordenadas heliométricas e de outros achados, né, pós-teoria do Zenit. Então, só para repetir, teoria do Zenit é o primeiro capítulo, dele eu desenvolvo a variação invertida. Para explicar a variação invertida, desenvolve-se coordenadas heliométricas. Essas coordenadas heliométricas trazem novidades, né? Velocidades harmônicas e harmonias entre as velocidades planetárias. Bom, são a síntese do trabalho. Professor Antônio Carlos Graça, então vamos continuar, essa é a segunda parte, tá? Eu vou exibir novamente na tela o gráfico que estava, não é isso? Isso. Uma janela aqui, vamos exibir o gráfico, pronto, já está compartilhado. Deve aparecer aí em breve. Isso. Amplie dentro da faixa melhor possível, né? Para poder... Certo. A minha idade focar da maneira certa. Tranquilo. Aqui eu posso puxar para um lado, posso puxar para o outro, posso fazer zoom. Ok. Mas então enquadre, por favor. E eu vou sintetizar um pouco disso. Primeiro, porque você vai precisar ler o texto, que estão os gráficos e as tabelas estão todas, né, sendo mencionadas, correto? Bom, perfeito. Diminua mais um pouquinho e eu vou sintetizar da seguinte forma. A primeira coisa, Luiz, que a gente deve... Lógico, ficou bem claro aí que as partes tajadas são essas latitudes que você menciona na teoria do exemplo solar, e que quando eu produzir esse gráfico, perdão, essa tabela, eu quero deixar bem claro assim, porque isso é feito a partir do que nós chamamos de resolução. É uma resolução, mas não é resolução de tela gráfica, não. É uma resolução de dados. Não me recordo agora, mas está aí no 400 e poucos informações estão dentro dessa tabela, no total. Porém, para produzir uma outra que vai ser apresentada em seguida, para ter uma ideia dessa configuração de maneira gráfica, é o que nós chamamos o espectro da radiação solar, que ela é produzida com mais de 94 milhões de dados. Então, imagine isso aqui, 400 e alguma coisa, 462, se eu não estou errando agora aqui, né, se não me falha a memória, mas o outro já é extremamente... Então, se fosse colocar aí, ninguém chegaria a nada, você iria ver praticamente, basicamente, sem cores, apenas em torno de cinza, o que vai ser mostrado de forma gráfica daqui a pouco com o espectro, né? Então, são as variações numéricas que dão a gente tons de cinza. Porém, vamos lá agora direto, voltar um pouco a explicar isso aí. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quando você ultrapassa de 8 UVIs, vai de 8 a 10 UVIs, você está dentro do chamado nível muito alto. Então, já é um absurdo. E no início da primavera, que é a estação do ano astronômica, nós já temos ali, lá na pontinha, lá no Trópico de Capricórnio, nós já temos lá, no início da primavera, 9,6 no topo da atmosfera, que vai se desenvolvendo. Quando a gente chega lá, para dezembro, está em 12,4, o início do verão. Não é isso mesmo, amigo? Correto? Uhum. Isso. Então, o que é que nós temos que observar? Esses 9,6, em seguida, eu estou aí olhando o Trópico de Capricórnio, né? 9,6, que é esse primeiro, essa primeira tarja do número em vermelho, em seguida 11, olha como vai crescendo, 12. Então, nós já estamos no final da primavera, já chegando próximo do final da primavera, com nível extremo de radiação solar. Quando entra o verão, não precisa dizer mais nada, já entra em extremo. Então, o que é que nós estamos fazendo para esperar? O que é que nós estamos esperando para fazer para melhorar a condição de saúde das pessoas e bem-estar social, sabendo que esses níveis são elevadíssimos? Se as campanhas promovidas pelas instituições responsáveis, né, elas estão só pensando ali no início de dezembro, vai começar a estação mais quente. Sim, minha gente, é mais quente. Mas só está quente porque existe uma radiação para fazer a diferença de tudo isso. Se está maior ou menor em algum lugar ou outro, mas estão altas da mesma forma. E se nós pensamos aqui, terminou dezembro, nós formos para, como é que se diz? Não vá agora não, amigo. Você nota também aqui, olha a média mensal de 9,7 do lado direito. Ela está justamente na cor branca, vai para o cantinho, 12,4, a direita para aí, amigo. 9,7. Isso é a média que é considerada para essa latitude
anual. O que é que nós temos aqui no início da primavera? 9,6. Então, nós estamos raspando essa média de 9,7 no início da primavera, lá para o Trópico de Capricórnio. Dá uma subidinha para você olhar aí, a subidinha que eu digo em termos de dados. Segura, amigo, passamos no início, 9,6, subindo, 10,3 para a zona intertropical, olha o crescimento. E, logicamente, 10,7 no Equador. Nós sabemos que a concentração da radiação solar não é a quantidade, mas a concentração maior está o quê? No Equador. Tanto que, a gente vai ver essa comprovação aí, o Equador, a curva, de acordo com os cálculos das capitais brasileiras, no Equador ela é estranha. Ela é ascendente e descendente de uma forma totalmente atípica das outras regiões. E vai, próximo dela, continua atípica. E vai mudando essa evolução, e a gente vai ver no gráfico 1 das radiações solares das capitais, exatamente essa coisa atípica. Por que eu estou falando do Equador? Porque tem um ponto importante aí na teoria do vento solar, que começa pelo Equador, aquela questão das regras, que eu estabeleço 3 regras. O Equador, estabeleço a forma convencional dela para outra latitude intermediária entre o Equador e os trópicos. Porque nos trópicos só temos, no finalzinho, na ponta dos trópicos, uma única passagem zenital. Meu amigo sabe muito bem, não é? E como é que ficaria isso? Então, a gente vai ver realmente esse cálculo para entender quando há apenas um zênite solar, o que deve se fazer como proposta de cálculo e qual é a regra que nós estabelecemos para isso, tá? Volte um pouquinho mais, amigo, eu estou falando ainda da região sul, que em continuidade, se nós paramos em dezembro, vamos aqui na proposição, voltando para a esquerda, amigo, para o início de janeiro. Eu te falei, ou eu apresentaria aqui o gráfico de 2023, ou continuaria aqui, porque a diferença é mínima, você sabe muito bem disso. Então, em janeiro, nós temos lá, ó, 12,2, na mesma faixa do Trópico de Capricórnio, 23 graus aproximadamente, né? Eu deixo em números redondos, 12,2, aí vai caindo de novo, e quando nós chegamos em março, final de março, quer dizer, não é isso mesmo, amigo? No início de lá para o dia 21 de março, fazendo a seguinte observação: todas essas médias estão para o meio do mês, 15 a 16, dependendo do mês de 30 e 31. Logicamente, nós sabemos que são 6 dias aproximadamente até o dia 21 ou 20, 22, daquela faixa em que começam as estações do ano convencionais, porque nosso caso ela tá transformada numa faixa térmica. Eu não faço mais essa distinção agora. Eu falo a respeito da primavera como um ponto de referência, porque na minha cabeça e no que você pretendeu desde o início da teoria dos Zênites, e que eu concordo com você apenas com essa questão dos ajustes, né? Então, eu tenho aí muito claramente que olha o que acontece com essa faixa central na região sul, no hemisfério sul, você veja como as radiações estão brandas nesse período, que é o que nós estamos aí dentro da faixa do inverno. E você vai ver também uma proposta que eu faço a respeito dessas estações do ano. A proposição para as estações do ano em que retrate saúde e bem-estar social. Essa é a forma. Porque não adianta você fazer algo ainda pensando em primavera, pensando novamente em outono, e você cai no mesmo problema. Quer dizer que na primavera? Não. Então, eu faço uma proposta aí para saúde e bem-estar social, e deixando bem claro que é uma faixa térmica, que ela tem início e ela tem fim. E ela não estabelece nenhum ponto para nós de interrupção, que diga, não, isso aqui vai começar uma outra estação. Eu não faço isso. Porque se eu vejo a radiação solar com níveis tão elevados e eu estou dentro de uma faixa térmica encontrada a partir desse novo melhoramento, dessa nova condição que eu chamo de ajustes, então eu tenho que analisar os níveis de radiação conforme o que diz a Organização Mundial da Saúde, e eu tenho que ter um patamar que dê um certo início e um fim, digamos aí. Logicamente, Luiz, as pessoas costumam dizer, mas o que vem antes, como você, por exemplo, olhou a faixa de 45 e menos de 45 mais, e realmente estabeleceu algo maior, quer dizer, 12 de setembro parece que é 12 de abril, não é isso, amigo? Isso, correto. Okay. Então, quando você estabeleceu isso, você está propondo para aquela região que se começa essa intensidade da radiação solar
um pouco menos intensa do que eu apresento com essa faixa térmica aí. Então, ela, lógico, ela vai começar o quê? Com nível, você está vendo aí, por exemplo, para os trópicos, né? E não só para os trópicos. Você dá uma olhadinha lá no Equador, então eu estou numa média bastante, olha, estou no final de um muito alto de radiação solar. Então, eu entro, sim, numa intensidade muito maior e de forma contínua, até o que foi estabelecido pela faixa térmica. Bom, óbvio que isso está lá em cima, nós temos agora o hemisfério norte, em que há uma configuração similar, só que de forma oposta. Mas, óbvio, se nós temos a inclinação do eixo da Terra, que nos favorece para uma intensidade maior de radiação, lá está um pouco menos. Não é? Você pode observar o que é que nós temos lá, 9, eles têm, por exemplo, 9,9 nos trópicos para ele, né? Não é pouco, mas eles têm lá em torno de 10,2 como o limite máximo em setembro, que é a faixa térmica. Nós temos 12 ponto alguma coisa. Então, nós estamos com a radiação muito mais elevada para ele. Não, perdão. Eles estão lá para o meio do verão deles, lá 11,6. Nós estamos aqui em 12,4, que é quando nós começamos o nosso verão. Eles estão lá em 11,5, esse meio, em junho, né? 11,6, perdão, em junho. Então, eles têm uma diminuição em relação a nós em função dessa inclinação que você sabe muito bem. Por que nesse instante eu coloquei, e aí nos cálculos você vai ver, que eu tenho uma condição especial para o Equador, que temos 2 passagens zenitais, e elas, Luiz, você deve ter observado. Você lembra o início e o final, perdão, as 2 passagens quando ocorrem no Equador, você ainda lembra? De cabeça? São as datas dos solstícios. Sim, mas você... a data dos equinócios, perdão. Dos equinócios, 20 de setembro e 21 de março. Ok. Se você olhar a radiação solar, ela aparenta de uma forma um pouco confusa, porque a média do lado direito, essa média bem à direita do gráfico, ela está em 10, deve estar em 10,4. É isso, 10,4, exatamente, do lado direito, lá para o Equador, do lado direito, lá, 10,4. Mas você vê que tem uma variação considerada meio confuso, porque 10,3 estamos aqui em dezembro e 10,4 nós estamos lá em janeiro. Então, se você olhar dessa forma, você vai dizer, poxa, mas o Equador é tudo meio confuso. Lembra que eu te falei que a curva é diferente, ela é estranha. Ela tem ascendência e descendência no ponto que, em tese, não deveria ter. Nós estamos falando do Equador. Então, a faixa térmica que eu encontro, sem nenhuma correção de dias, ela bate exatamente dentro dos equinócios. Você vai ver nos cálculos. Aí eu digo lá que o Equador define muito bem essa faixa térmica. Mas no Equador nós temos a intensidade de radiação longa o tempo todo, sim, mas nós podemos definir um ponto de partida e um término para isso. E eu encontrei esse término na correção dessas equações, dessas fórmulas, em que eu boto isso como uma identidade. Ou seja, você não pode simplesmente, você tem uma média lá de 10,4 calculada, eu não posso dizer que isso vai ser verão o ano todo. Eu posso dizer que haverão intensidades maiores e menores, mas onde o gráfico da radiação solar por capitais mostra essa de uma forma até meio assimétrica, de uma forma diferente do que nós encontraremos nas zonas intertropicais, vamos dizer assim, na nossa zona intertropical. Bom, óbvio que vamos subir, vamos agora descer, vamos para baixo. Bom, Antônio Carlos, mas isso parece meio arranjo quando você define 9,5 de um lado e 9,5 do outro. Sim, pode parecer um arranjo. Porém, se nós formos, agora não, daqui a pouco a gente vai para aquele gráfico da radiação solar para as capitais brasileiras. Se nós pegarmos a cidade mais distante que passa pelo Trópico Capricórnio, que é Porto Alegre, o limite máximo que ela começa a atingir começa em 9,5, tanto no início da primavera, chamada primavera, quanto no final do verão. Então, você vai ver que está em 9,5. Então, eu posso dizer que 9,5 é uma escala mínima que nós encontramos para uma capital bastante distante do Equador. Então, eu botei esse 9,5 como um patamar, porque eu já estou encontrando 9,6. Olhando para a distribuição da radiação solar, eu estou olhando lá, 21 de setembro, eu estou encontrando mais ou menos 9,6. Então, está de acordo com o está lá, logicamente, em termos do Trópico de Capricórnio.
E agora eu chamo a atenção, sim, lá para baixo. Qual é a média global que nós temos do lado direito, no canto inferior do lado direito? 8,54. Canto inferior direito. Aqui, ó. Você vai ler o texto mais delicadamente, você vai ver que realmente a explicação é muito mais, digamos assim, mais bem minuciosa. Eu tenho agora é diferente. Eu estou falando de uma média global. Uma média global de 8,54, que é o divisor de águas do que nós precisaríamos para dizer. Sim, nós não estamos falando aqui que a teoria do Zente Luiz ajustada firmaria apenas esse ponto. Ah, uma questão posicional, professor Antônio Carlos. Uma questão posicional. Vai, logicamente, dar nos equinócios. Tudo bem, eu já imagino que vamos dizer isso e eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em dizer que isso bate com o que fala a radiação solar em termos globais. Se nós olharmos aí a média global é de 8,54. Se nós formos para setembro e março, dê uma olhadinha aí, ó, o que é que nós estamos ali encontrando? Pode dar um zoom, amigo, por favor. Vou precisar de um zoom nessa área de março. Isso, ó. Nós temos aí, vai ser explicado bem lá adiante, tem uma tabelinha só pronta para isso, para deixar isso bem claro para todo mundo. Pelo ciclo pré-sessional climático, eu deixo bem claro lá o porquê que isso está acontecendo. 8,54, ela está fora dessa zona que passa março, dia 21 de março, ela vai para adiante mais, porque aqui é 15. Esse 8,63 acontece no dia 15 ou 16 de cada mês que você está vendo aí. Os dados estão projetados para isso como média mensal, que vai ocorrer e tem que ocorrer entre o dia 15 e 16. Se a gente fizer aplicar uma regrinha de 3 simples aí, que não é bem dessa forma, mas para a gente ter uma ideia e não precisar ir para aquela resolução monstruosa de dados, você vê que lá para o dia 21 nós estamos com 8,60. Aí o que é que eu botei? Ó? No dia 20/3 de março, teríamos que estar a 8,54, da mesma forma que lá em setembro, se você for para setembro, nós teríamos que estar com esse nível. Porém, não devemos esquecer que nós passamos por uma, digamos assim, aquela questão do ângulo espacial entre o equinócio invernal e a longitude verdadeira do Sol, ela está em 1246, ela vai lá para 8,57, se não me engano, em março, bem próximo de 8,54. Eu estou falando de uma faixa de identidade própria. Nós vamos entender isso na tabela 2. Então, é uma coisa que você lendo, você vai entender, lendo é melhor. A gente está aqui fazendo só um bate-bola rápido para entender o porquê. Então, quando se diz que em 20/3, 8,54, ou bem próximo dele, nós estaríamos marcando um divisor de águas, um ponto em que pode-se e deve-se definir que não é só na questão posicional que nós reencontramos agora, dessa nova metodologia, que marca março e setembro, do mesmo jeitinho das estações meteorológicas e estações astronômicas. Mas nós temos agora, pela radiação solar, dois pontos que criam a identidade e relaciona isso com a questão posicional, ou seja, é realmente nesses pontos que nós encontraremos aproximação, por exemplo, de 8,54, nós vamos no final depois lá e vamos relembrar, você vê que é um tal de ir e volta, um ir e voltar terrível. Então, aqui sim, eu costumo dizer que é um ponto em que a gente pode dizer sim a teoria do Zênite solar, da forma que eu estou apresentando agora, com esses ajustes, e que, poxa, dá até um banho de água fria em Luiz, quando eu digo assim, Luiz, olha, eu encontrei exatamente o ponto equinocial, ou seja, março e setembro. Antônio Carlos, poxa, mas eu queria que fosse realmente os 45 dias, e você já viu que os 45 dias, a proposta, o que é que daria. Então, se os 45 dias lhe confortaria ficar preso a Salvador e Intertropical, beleza. Mas você teria novamente um monte de questionamentos, nunca iria haver uma pré-satisfação das pessoas nesse sentido. Eu trago uma pré-satisfação não para as pessoas, mas para nós dois, enquanto eu digo, Luiz, a questão posicional da teoria do Zênite, sim, ela funciona, ela pode ser provada, ela pode ser determinada. Mas vai cair logo nas questões equinociais? Sim, que é um limite que nós temos de passagem do Sol. Mas, professor, a gente sabe quando os dias são mais longos e mais curtos.
Mas nós não temos esse dia mais longo e mais curto de uma forma definida para todo mundo. É como você tentou essa proposta. Você teria que ter, para cada capital ou para cada lugar dentro da zona tropical norte ou sul, uma estação diferente. E seria extremamente confuso. Então, as pessoas não queriam nem enxergar, não pensam nem em querer enxergar isso, porque ninguém está afim de fazer cálculos demorados, a não ser o próprio pesquisador, o próprio cientista. Mas ele abandonaria a ideia também com tanta dificuldade. Isso é muito comum. Porque não está ali, ó, daquela maneira toda bonitinha de buchada, não. Bom, então eu estou dizendo a você que não só a teoria dizendo, eu dou como ela como comprovada e estabelecida dentro desses pontos, do critério posicional. E você vai ver as equações que ela tem pontos móveis. Então, dos pontos móveis que são identificados pelos 3 pilares: zênite solar, ponto subsolar e equinócio. Então, esses 3 pontos, para mim, foram importantes para que isso ficasse de uma maneira móvel. E você vai entender, logicamente, observando, você vai ver realmente a proposta que foi lançada, o porquê. E aí eu estou dizendo a você, Luiz, isso é verdade, não é eu que quero. Porque quando a gente olha para os níveis de radiação solar global, a Antônio está falando em global, não está falando aqui de Brasil, de região tal, não. Eu estou dizendo que há uma marca, um ponto de referência, um ponto de partida e um ponto de chegada. E que estão realmente estabelecendo a proximidade com a média global. Vai estar lá isso na tabela 2, já no finalzinho, perto de quando nós falamos em variação invertida. Leia, se delicie com o texto, discuta depois comigo. Vamos agora para o espectro da radiação solar. Nós estamos vendo um número. Eu lhe disse assim, Luiz, se eu colocasse essa tabela aqui com a resolução de 94 milhões e poucos dados, não, amigo, aquele gráfico todo colorido. Não. Agora é o próximo. Isso, pronto. Ok. Essa é o chamado espectro da radiação solar. Se nós tirássemos todas aquelas minhas tarjas dessa tabela anterior, tu ia enxergar mais ou menos isso aí. Tu ia perceber que o acréscimo e decréscimo dos números estavam seguindo essa faixa roxa, lilás, que é os níveis mais elevados que tem. E quando chegasse lá naquelas bordas verdes, vai ter uma mudançazinha nesse gráfico, proposital, porque eu fiz alguma coisa, não é que está errada. Eu defini a faixa verde toda começando do 0, mas não é por aí. Eu estou começando a partir do 1. Olha lá em cima o verde, 1. Mas tem lugares que não há radiação. Então, só vou apenas estipular o ponto de partida de 1, que aí está como todo, não. Tanto nas bordas, tanto nos cantos superior direito e esquerdo está todo em verde. Eu estou mudando não porque eu quero, não para mudar nada. É porque quando não existe, a radiação é 0, aquele lugar tem que estar sem cor nenhuma, ou preta ou branca. Normalmente é assim que se faz. Então, aqui, você notou que nós temos aí as divisões novamente, né, das faixas que são intertropical, tropical e Equador. Ou seja, eu transporto o espectro para a mesma visão numérica da tabela. E digo melhor, eu coloco essa nova faixa térmica, olha a linha pontilhada, no sentido vertical. Então, essa é a faixa. Aí você pergunta, professor, e o que é que o senhor quer dizer com isso? É a confirmação de que, tanto da direita para a esquerda, vindo em direção ao centro, para encontrar essas duas linhas, você encontra também a radiação solar, mas com menor quantidade de distribuição diferente. Porém, essa zona que nós temos aí, dessas duas linhas, elas se concentram bastante, tanto no centro, o Equador, em direção ao Polo Norte, você vê essa linhazinha lilás, quanto na região norte, a parte de cima. Então, essa parte lilás. Porém, olhe o que a intensidade mostra nesse azul. Então, elas são localizadas. Se você pegar aquele gráfico, aquela tabela, você vai ver essa concentração do mesmo jeitinho. Então, isso é a moldura, o quadro que eu estou pintando com a resolução altíssima, 94 milhões e tantos dados, para chegar a isso aqui, ok? Então, eu vou também... Aí eu digo aí, olha, essa é a paleta de cores que a OMS usa e está realmente dentro dessa paleta de cores. Então, o que está feito lá é também comprovado em termos de espectro. Então, os dados estão lá, conteste quem quiser, apresente melhor. Quer confirmação melhor? Vejam as cores. Então, acho que tudo está se encaminhando. Quando você lê o texto todo bonitinho, debulhado, você vai ter dúvida roda, eu não tenho dúvida não, mas dúvida é que você vai acabar, talvez, chegando às mesmas conclusões que eu cheguei.
eu digo, não tome isso como um balde de água fria, porque se eu falo da maneira posicional, eu estou falando da maneira o quê? Global, radiação solar. E na tabela 2 é muito mais enfática e contundente do que eu apresentei. Esse finalzinho 8,54, você vai ver que é muito mais. E você vai ver uma coisa fascinante naquela tabela. É quando há uma mudança, digamos assim, de intensidade da radiação solar nas chamadas estações do ano. Você vai ver essa mudança, é radical, é uma coisa impressionante quando você olha. Aí você vai dizer, então o professor estava falando que em 2022 é diferente de 1246. Ó, anterior, 776 anos antes, nós tínhamos uma configuração onde que os divisores de água, que eu chamo março e junho, que é o ponto equinocial, nós temos lá a definição de uma proximidade muito maior. São 8,57, próximo de 8,54, você vai ver na tabela 2, e você vai ver lá em setembro, 8,52. Então, note que. Aí você pergunta, professor, mas por que essa diferença? Porque os dados são calculados para o meio do mês. Mas lembre-se que quando eu vou para junho, para o início de cada estação ou de cada ponto de referência, eu vou ter esse ajuste é bem mais próximo de 8,54, tá? Então você vai ver nessa tabela lá embaixo. Bom, vamos agora, amigo, para o gráfico. Você vai olhar isso com mais calma depois. A gente vai ter outra gravação de novo na hora que emenda. Você quer voltar para esse gráfico aqui? Não, agora eu quero ir para o gráfico da radiação solar o de números. Que eu faço para as capitais brasileiras. Ela tem curvas. Um gráfico cheio de curvas. Passe aí que você vai. Acho que está anterior a esse, se não me engano. É esse, pronto. Aí. A faixa azul, do mesmo jeitinho que está lá, o divisor de águas que eu chamo, ó, notou? Aí, só que aí eu estou olhando sul. Só a região sul, que nós somos um continente. Nós temos todas as variações de latitude disponíveis para isso. Olha aqui, quando essa linha azul de baixo, como ela tem um decréscimo muito grande de radiação solar, por ela estar justamente no trópico de Capricórnio, e ela só se intensifica quando ela se aproxima realmente das épocas em que a radiação vão estar crescendo digamos, de valor. Então, note que eu começo em 9,5, olha ali, do lado esquerdo, também é o mesmo 9,5, olha aqui, amigo, isso, ó, ao cruzamento da faixa, março, isso, entendeu? 9,5, eu falo lá e no texto está dizendo isso, eu identifico esse 9,5 para a região que está um pouquinho acima do Trópico de Capricórnio, que é Porto Alegre. Lógico que São Paulo você vai encontrar. Note que, olha o que acontece com Porto Alegre. A partir daí, do verão, vamos agora para setembro, né? A extensão do verão começando em setembro, lá direito, nós temos o mesmo 9,5, né? Aqui, ó, o mesmo 9,5, logicamente, toda bonitinha, toda bem, aí 9,5, e olha o acréscimo, nós vamos aí para uma radiação de 12 alguma coisa, talvez 13, porque é quando o Sol realmente está cruzando aquela região do trópico de Capricórnio. Ok? Bom, essas três faixas, Luiz, você está vendo aí, depois eu explico melhor. Eu nem falo para não confundir, mas é uma forma de eu dizer que há três conjuntos nesse gráfico que definem pontos, digamos assim, eu chamo de assim, é como se fossem cordas. Eu defino 3 pontos de cordas que, para criar dimensões diferentes de dados, onde eu tenha regiões próximas do Equador, regiões intermediárias e regiões próximas do Trópico de Capricórnio. É por isso que eu crio esse traçozinho, 1, 2 e 3, tanto de um lado como do outro. Então, isso aí representa a radiação solar para as nossas teóricas no topo da atmosfera, para as regiões, para a nossa região sul, ou seja, para o Brasil. Então, isso aqui é Brasil especificamente, ok? Bom. Ok, vamos seguir. Tá certo. Aí vamos lá. Vamos agora. Realmente vai ficar parecendo um pouco atropelado, mas quem vai dizer isso para você é o texto, sua leitura e as suas dúvidas você vai tirar. Nós estamos fazendo aqui um primeiro bate-bola. É um bate-bola. Acho que podia seguir para o texto. Será que não é melhor para ir mais um pouco para frente? Vamos agora para o texto. Como você falou em 20 páginas, eu me assustei. Né? Porque quando eu botei a letra grande, aí ele totalmente. Ficou 20. Vai para casa do chapéu lá. Vamos botar o texto.
Isso. Não, A partir, peraí. nós paramos lá na primeira comprobatória, né? Lembra? Tá aqui, exato. Primeiro conjunto Isso. probatório. Isso, primeiro conjunto probatório, ok. Já aparece aí? Pronto, tá, tranquilo, tá aqui. Pronto, aí. Esse primeiro conjunto probatório, pode descer um pouquinho, Luiz, por favor. Ele sempre fala nessa faixa térmica, né? E, por exemplo, aí eu digo aí o seguinte, que para essa parte aí, para que não se pareça um arranjo matemático ou jogo de posições na esfera celeste com o objetivo de dar à TZS uma importância maior do que ela merece, começaremos de forma muito simples a provar sua funcionalidade e praticidade para o nosso dia a dia, tá? Bom, óbvio que aí sim eu começo a definir essas zonas de 20 do 3 a 21, 22 de setembro para o hemisfério norte, HM, ó, que eu realmente botei hemisfério norte lá, então eu evito repetir a palavra, porque ela é em caixa alta, as pessoas vão identificar, que lá em cima eu botei hemisfério norte, HM, como TZS, então eu estou fazendo isso para facilitar a leitura e não ficar tão extensiva, né? Bom, quando eu falo que a faixa térmica, a partir daquela tabela 1, para o hemisfério norte, que é de 20 de março a 20, 21, 22, 23 de setembro, né? Para o hemisfério norte. Vai descendo mais um pouquinho, amigo, por favor. Então, isso é a questão probatória que eu digo. Aí eu digo assim, ó, para quem está no hemisfério norte, a ordem desses dois eventos marca o início e o fim da faixa térmica mais aquecida. Se eu a expressão que eu estou usando, eu não usei muito essa hora, temperatura. Porque a temperatura vai cair um pouco naquela questão que você um dia fez do Peru, lembra? Olha, aqui é parecido Salvador, mas lá, temperatura. Que eu estou me baseando muito em radiação solar, que ela está obrigatoriamente contida. Se o Sol se apagar amanhã, acabou a temperatura na Terra. É tudo gelo, era glacial, eterna e é morte certa. Então, se nós estamos falando de temperaturas, obrigatoriamente a radiação solar está lá e acabou. Bom, e eu falo realmente assim da questão das estações do ano astronômica nesse ponto, quando ele diz o início na primavera e final do verão. Bom, desce mais um pouquinho, e aí bota a palavra faixa térmica novamente. E aí, quando eu vou, aí vamos lá, primavera, verão, continua, né? Se prestar bem atenção, veremos, tal. Tá assim, ó, eu seguro um pouquinho, amigo, aí. Aí não saiu esse quadradinho aí, é a longitude, é o símbolo de gama, gama. É, gama? Lambda, né? Ixi, Maria, me bati agora. Não, é lambda, correto, não, esquece, é lambda mesmo. Né? Lambda é o símbolo grego que é definido para longitude, é lambda. Tá. Quando eu digo realmente assim, os pontos de lambda é em 90 e 270 graus, então eu estou sempre afirmando esses pontos a partir do convencional, a partir das longitudes. Então, você vai ver que eu faço muita alusão a isso. Maiúsculo, perdão, negrito ou não, isso foi uma coisa que eu vinha fazendo e deixei por acidente aí. Bom, aí pode descer mais um pouquinho, amigo. Este primeiro conjunto probatório refere-se às questões de posicionamento do Sol na esfera celeste. Lembra que eu falei? Que a sua proposta era de posicionamento, só que com uma faixa térmica já pré-estabelecida. E aí é que eu acho que você cometeu o seu engano. Então, eu vejo isso como uma faixa móvel e não como uma faixa térmica fixa. Porque, tentando ajustar o zenith solar com essa faixa, você já viu a discrepância que você vai encontrar em qualquer região. Então, você não teria nada em que você pudesse argumentar com alguém do outro lado ou alguém que está acima de você. Sempre criaria aquela, então você vai precisar de vários verões. Da forma que estava, sim. Da forma em que a gente olha quando o Sol, quando a gente tem, digamos assim, um período mais longo e um período mais curto, basicamente um pouco desse questionamento. Nós temos aí, quando nós estamos na parte equinocial, são os 12 horas realmente distribuída legal. Quando você tem, então, esse encurtamento para 11 alguma coisa, né? Sol mais rápido, sol mais lento, lembra daquela que você fala muito. E a questão, quando você passa das 12 horas, você tem 12 horas, não me recordo agora o quanto, é tanto dado que eu não posso também ficar matematicamente guardando tudo isso. Bom, pode descer mais um pouquinho, amigo, por favor. Aí eu digo que o método consiste
em identificar a data dos zênites solares, notou, né? Porque eu tenho uma passagem, como posso ter duas passagens. E eu fiz essa citação no início. Para a localidade desejada na faixa tropical. Então, toda essa faixa tropical, a metodologia que eu criei, ela é móvel. Então, por ser móvel, ela vai estar sempre estabelecendo a mesma faixa de onde você estiver. Porque de onde o zênite solar estiver, da forma proporcional, haverá sempre aquela mesma faixa térmica. Porque eu estou mais preocupado em dizer a você que há uma faixa térmica, sim. Ela é fixa, é. Ah, mas ela está batendo igual aos equinócios. É muito comum isso. Muito comum, uma zorra. Porque se nós formos para o lado da radiação solar, nós vamos encontrar, e na tabela 2 eu deixo bem claro, essa questão de quando está se movendo isso, por causa da questão do precessional. Então, logicamente, quando a Terra fica girando, né, de forma peão, olhando a precessão climática, não a precessão axial convencional, né, a astronômica. Bom, vamos dizer, aí eu falo lá, ó, que eu encontro aí, eu boto uma variável chamada TC, tempo de correção em dias. Quando você estabeleceu 45 dias, eu dou aí um tempo de correção móvel. E aí eu digo, a descrição das equações e elementos. Eu uso muito data juliana. Por quê? Primeiro que é o que eu consigo estabelecer a distância entre tempo e é o que astronomicamente todo observatório, toda instituição utiliza em seus cálculos. Então, calendário gregoriano transformado para a data juliana. É assim que funciona. Se alguém faz diferente, é milagre. Fora isso, é o convencional. Bom, tempo de correção em dias aplicado, TC, que é o tempo de correção. Mais ou menos, você vai entender quando você lê isso melhor. Vai descendo um pouquinho. Logicamente que os três pilares que eu falo, zênite solar, que é a sua proposta, ponto subsolar, é a minha proposta, base equinocial, é a minha proposta. Então, os três pilares que eu cito lá, zênite, ponto subsolar e equinócio, é realmente onde eu me basei para tudo isso, para que eu construísse, então, uma forma móvel e se chegar a uma faixa térmica, que dane-se, alguém vai achar, mas professor, você vai bater exatamente naquela parte lá, sim, mas a radiação solar me diz que eu estou no caminho certo, que aquele ponto é o ponto, é o divisor de águas, é o ponto que estabelece. Março estabelece setembro. Não adianta eu achar que vamos ter dias mais longos em determinado, dia mais curto em outro. Sim, mas eu tenho que ter, baseado na radiação solar, uma faixa térmica e que eu fique, a partir do zênite solar, sabendo que ela vai acontecer sempre para todo mundo no mesmo ponto. Pode subir um pouquinho, amigo. Aí eu falo do TC, tempo de correção. Ela pode ser positivo ou negativo. Isso depende do equinócio. Se eu estou na região norte ou sul, é aí que está realmente a chave de tudo. Peraí, amigo, segura. Você notou que tem esses quadradinhos. Meu pai do céu, o quadradinho aí é o... Sim, pronto. Eu acho que é algum caractere que você digitou, mas quando veio o arquivo, ele corrompeu esse foi. Eu deveria, não foi. Já aconteceu isso comigo antes. Então, isso seria o seguinte, as latitudes geográficas, quando você for fazer o cálculo. Então, logicamente, quando você vai fazer o cálculo, você não vai ter nenhuma... Agora, aparentemente, quando você faz esse cálculo, você tem a data e você tem a altura do Sol, a altura do zênite naquele local. Ou seja, quando se determina o zênite, você não está vendo aqui a latitude, longitude, nada. Isso está na base inicial para cálculo. Diferente do que nós vamos encontrar quando nós falamos em a faixa térmica. Nós estamos falando em latitude, sim, estamos falando em período de dias. Bom, embaixo aí é a latitude subsolar. Logicamente, você tem aí aqui em cima, me parece que assim, que eu coloco assim, ó. Latitude, delta, é igual... Porque eu não estou aqui agora com o texto. Que é igual a ponto subsolar, que é igual a... Não me recordo agora, amigo, desculpe. Você vai no texto e vai ver lá, está muito bem explicado. Tranquilo, é só questão de digitação mesmo. Deve ter corrompido quando passa. Possivelmente. Bom, e logicamente, quando eu estou falando da declinação do Sol. Amigo, quando eu fiz essa proposta para ter de zênite, ela é muito óbvia quando eu digo que um dos pilares é a questão equinocial. Porque quando você olha o ponto subsolar, você olha onde o Sol está posicionado, a projeção dos seus raios, como se ele viesse, digamos assim, como um raio vetor,
vindo diretamente para a Terra, o ponto subsolar é o ponto de encontro desse raio vetor, o Sol, que você até coloca isso mais ou menos um pouco na sua questões heliográficas, ou seja, os raios estão indo direto assim, então você tem uma terminologia diferente. Então, falando em termos de geometria, no caso das posições geométricas do Sol, então, quando esse raio vetor sai, ele vai se projetar na Terra em forma de ponto subsolar. E, óbvio, nós estamos falando de uma declinação do Sol, porque os dois estão interligados, obviamente que sim. Né? Desce mais um pouquinho, amigo. Pode descendo mais. Ave Maria. Assim, é aí que eu coloco a questão do esse é igual àquele, entendeu? Me desculpe, mas você vai ver lá quando você olhar o texto original, em Word, você vai ver que está lá, foi a questão que eu botei em Word. Quando eu mandei para você os caracteres, você pode não ter o símbolo de caractere, que está em Word também, correto? Aí você enviou o Word, acho que corrompeu de alguma razão quando abre. Não, você pode não ter os caracteres dos símbolos da letra grega, é capaz, você tem que baixar símbolo. Pode ser que não tenha, pode ser que não tenha. Mas eu lhe mando isso como a gente diz, eu posso mandar isso em PDF para você. Então, aí nós temos, amigo, olha, o tempo de correção, que é justamente o que você estabeleceu em 45, eu tenho isso de forma móvel, dependendo do ponto subsolar e do equinócio da pessoa, da questão do ponto equinocial. Se o cara está lá no hemisfério norte, ele está falando o quê? Em março. Se nós estamos aqui, nós estamos falando em setembro. Aquela questão, verão lá, nós temos o oposto aqui, sempre assim, dessa maneira. Bom, aí nós temos, olha, o equinócio invernal sul e o equinócio invernal norte, que são as variáveis que eu estabeleço. Então, uma fala, obviamente, que para o sul, o ponto equinocial está entre 180 e 360 graus. E, logicamente, para o norte, nós temos de 0 a 180 graus. Eu boto lá, ó, que são as variáveis que eu utilizo no cálculo. EVN0, EVN180. Então, você vai entender isso olhando. Logicamente que você vai precisar da tabela que eu tenho para se orientar a partir dela. Não mandei agora porque você precisa ler o texto dizendo todo carro. Mas isso aqui está acontecendo por quê? Onde é que está isso aqui? Aí, toma essa tabela aqui. Aí você vai receber a tabela. Eu vou tirar algumas coisas que estão muito... para não confundir sua cabeça, que é justamente onde eu me baseei naqueles pontos mínimos e máximos, né? Eu tenho, logicamente, aí, ó, o ZT, o zênite solar do Sol, que a visão dela aí está como um zênite solar. Mas, logicamente, nós temos o ZT Sol 1, olha do lado, e o ZT Sol 2. Porque quando você tem, por exemplo, Salvador, tem dois zênites solares, né? Então, você tem o zênite que, para identificar a faixa térmica, temos que começar de setembro, e é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado. Porque quando a gente apresenta uma única tabela, a gente diz, olha, o primeiro zênite e o segundo zênite. Lembrando que, na sua composição, na minha composição, o primeiro zênite solar, na verdade, não é o primeiro, é o segundo. Você tem do segundo zênite solar, que é setembro, e nós temos o segundo zênite solar, perdão, no seu caso, é o quê? 27 de outubro, não é isso mesmo? E eu não estou ouvindo sua voz. Estava fechado o microfone. Isso, 27 de outubro para Salvador. Pronto, é isso, para Salvador. Então, é só uma questão de você visualizar direitinho quem é primeiro e quem é segundo. Isso é importante para o cálculo. Senão você vai estar fazendo do mesmo jeito para o hemisfério norte. São diferentes. Então, não, eu chamo de primeiro porque ele vem do outro hemisfério. Salvador está no hemisfério sul. Sim. Ele vem do outro hemisfério. Então, quando ele entra no Brasil, e aí quando ele chega em Salvador, o primeiro é esse, 27 de outubro. Por isso eu chamo esse de primeiro. Certo, entendi. Aí ele vai fazer o caminho do solstício, equinócio, caminho do solstício, isso. Volta de novo. Quando ele chega, voltando, 15 de fevereiro, Salvador. Aí eu chamo esse de segundo. Mas tem uma questão, eu sempre pensei nisso, porque o calendário do ano, sim. Claro que o mês de fevereiro vem primeiro do que o mês de setembro, né? Aí nós estamos olhando, desculpa, amigo, se nós olharmos para o hemisfério norte, sim, que é o ponto vernal do que em março. Olhando por esse ponto, o privilégio, digamos assim, da questão nortista, de começar em março, seguidamente até setembro. Somos diferentes. Começamos em setembro. Então, para mim, o seu ponto era em fevereiro, né? Que você tem o segundo zênite seu em fevereiro. Fevereiro. Na verdade, fevereiro não seria o primeiro zênite, não seria o segundo zênite do ano, é o primeiro. Então, eu faço essa... Isso, Salvador. Isso até pelo fato do calendário. Fevereiro vem primeiro do que outubro. Pronto. Então, e, porém, a lógica do calendário aponta para que primeiro fevereiro, depois outubro, claro. E por que eu fiz essa alusão e deixei claro bem isso? Porque, assim, é para evitar depois alguém dizer assim lá adiante, mas não
não é o primeiro zênite, é o segundo. Então, se alguém tiver intenção de questionar isso, não tem. Sul, para mim, o segundo zênite é o primeiro e, como é que se diz? E o inverso. Pronto, para deixar mais claro. O segundo é o primeiro e o primeiro vai ser o segundo. É só uma questão de ponto de vista, é tranquilo. Isso, pronto. Mas esse ponto de vista é importante para mim porque eu estou definindo os 3 pilares, eu preciso disso. Se eu não tiver o equinócio vernal do hemisfério norte ou sul em consideração, eu não fiz nada que prestasse. Então, era melhor nem ter dito a você como eu fiz, tá? Então, eu tenho lá a faixa... Aí sim, a partir daí você tem faixa térmica 1 e 2. Sabendo que, aí eu digo que no Equador é onde está, e eu faço isso aqui de uma forma muito alusiva, de uma forma muito contundente, que no Equador, sim, eu encontro os 2 pontos da faixa térmica, ainda que nós achemos e verifiquemos que a radiação solar é uma distribuição confusa. Eu te falei, você vai ver lá naquele gráfico das regiões brasileiras, né, todas as capitais. Olhe lá para o Equador, que você vai ver como é engraçado. Ela começa de baixo, sobe, depois desce de novo, depois sobe, depois desce de novo. Ou seja, a ascendência e descendência parece muito confuso, mas não é típico do Equador. Porém, o ponto que estabelece esse início da faixa térmica é exatamente março e setembro, ou seja, a questão equinocial. As equações e aplicações práticas para ela. Vamos descer, olha o que eu boto lá. Fator de correção para a localidade do hemisfério sul. Aí eu começo a falar da nossa região primeiro, tá? Que eu digo que realmente nosso ponto de referência, lambda, que são esses 2 quadradinhos, é de 180 a 360 graus. Quando eu lhe mandar a tabela, vou produzir ela da maneira original. Não é que ela tem uma maneira original e outra não, é porque a minha é extensa demais e ia confundir sua cabeça. Então, vou botar só o que vai lhe interessar para análise. Bom, aí eu começo a dizer para você como acontecem esses fatores, tá? E quando eu digo como é que seria, esses 3 pilares ocorrem para o sul e esses 3 pilares ocorrem para o norte. Vamos descer mais um pouquinho. Pode descendo. Eu estou sintetizando aqui para você ler depois e a gente confrontar depois. Né? Pronto, ó. Aplicando a primeira equação abaixo, encontraremos o fator de correção. Na apresentação aqui, prof, inclusive, acho que nem dá para fazer a leitura toda. Não. É realmente um resumo acima do texto. Um resumo resumido. Claro, é um resumo resumido. Para apresentar, Isso. É só para você ter a noção do que foi feito. Você não teve isso previamente. Claro. Porque, né? Aí, bom, eu coloco isso. O tempo de correção 1. Eu digo que ele nesse caso, o tempo terceiro terá sinal negativo. Eu já estou definindo isso, porque eu estou falando da região sul, onde eu digo que o tempo de correção é a data juliana do equinócio vernal, começando em 180 graus, que é a nossa região sul. Nós estamos falando de sul primeiro. Norte é outra história. 0 a 180, norte. 180, 360, sul. Mas você vai olhar isso depois. Não adianta queimar a mufa agora não, que vai ser besteira. E aí eu digo que a data juliana, aí eu digo que ela está em função da data juliana de quem, Antônio Carlos? Acho que é do ponto subsolar aí, viu? Exatamente. É equinócio e ponto subsolar. Para você definir a primeira faixa o primeiro tempo de correção. É onde você vai dizer quantos dias eu estou para o zênite solar. Desça mais um pouquinho, amigo, por favor. Eu não gostei desse símbolo não ter aparecido. Aí eu falo agora do tempo de correção com o sinal positivo, porque lembra que você estabeleceu menos 45 e mais 45. Eu digo aí claramente que eu estou dentro do seu princípio. Eu não alterei o seu princípio, a sua lógica. Eu só apenas ajustei a sua lógica de forma móvel, para que eu pudesse, então, estar atendido em qualquer região, quer seja norte, quer seja sul, tá? Mas baixa os caracteres de símbolos, que você vai ter essa conversão automática aí, e vai aparecer todos os símbolos para você, que você não tem. Talvez o Word dessa máquina aqui, que não, essa não é minha máquina. Sim. Talvez seja isso, é possível. São as fontes matemáticas, símbolos matemáticos e letras gregas. Bom, eu aqui não tenho, eu também não sou um grande expert para futucar assim. Não... Mas se precisar, você me fala que eu te digo como você fazer isso aí. Pronto, isso aí é mais tranquilo, tá? Aí eu digo, Laura, o fator de correção para o hemisfério norte. Veja, vai mais abaixo um pouquinho, que agora eu estou falando que a minha base é o equinócio invernal para o hemisfério norte, porque eu tenho que ter uma referência desses pilares. Os equinócios são uma referência para mim, senão eu não teria aquela variabilidade que você não conseguiu quando você instituiu
45 mais e menos. E você, nós já falamos isso várias vezes, não precisa repetir. Então, eu deixo bem claro, é assim, sua resultante será a diferença em dias obtida a partir das datas julianas dos eventos envolvidos, a saber, data juliana, no caso para o hemisfério norte, o mesmo acontece para o hemisfério sul, equinócio invernal norte menos a data juliana do ponto subsolar. Então, é aí que você tem a resultante que você precisa para isso. E aí eu digo que a equação abaixo funciona similar ao que nós aplicamos para o hemisfério sul, só que a base, hemisfério sul, equinócio invernal, setembro, outro, equinócio invernal, é aquela história de 0 a 180 e assim por diante, de 180 a 360. Baixa mais um pouquinho, aí eu falo, esses dois símbolos aí é longitude. E eu digo que onde se marca realmente o ponto de início, que é em março, e eu vou lá para a chamada, eu digo que é a teoria do zênite solar, a formação original dela e essa nova composição que eu trago. E aí é o tempo de correção, perdão, o tempo de correção 1 e 2 é vista de maneira diferente. Você vê que eu estou utilizando, quer ver? Ó, tempo de correção de 180, ó, eu digo onde TC tem sinal positivo. Então, eu digo que em determinados pontos vai ter sinal positivo ou negativo em relação a equinócio invernal, ponto subsolar. É isso que vai definir teu tempo digamos assim, de ajuste, norte ou sul. É o equinócio que vai definir juntamente com o ponto subsolar. Porque eu estou falando, nesse caso, de coordenadas, de pontos. Estou estabelecendo que o ponto invernal está em tal lugar e o ponto subsolar está em tal lugar. E eu tenho uma distância em dias para isso. Porque quando eu falo em zênite solar, eu não estou falando em posição, a menos que eu diga a quantos graus eu estou do horizonte, eu estou a 89,5 ou estou a 90 perfeito. Aí sim, você tem com perfeição os 90 graus do zênite, aquele perfeitão, e tem também aquele 89,8, 89,7, que ocorre isso realmente, se você olhar na base de dados que eu tenho, realmente isso que acontece. Bom, então esses tempos de correção, eles funcionam de maneira diferente para norte e para sul. Pode descer mais um pouquinho, amigo, por favor? Bom, eu falo do tempo de correção e vamos lá, parar. Pode continuar, amigo, por favor. Pronto. Aí eu falo agora em equações finais. Olha aí, ó. A data juliana da faixa térmica 1, que eu estabelece para a região norte, março a setembro. Se eu estou falando da região sul, estou falando ao contrário. Faixa térmica 2 para a faixa térmica 1. Então, é quando eu faço essa distinção dos hemisférios, porque senão eu não encontraria essa faixa de maneira proporcional. Então, aí eu determino, pode baixar um pouquinho, eu determino o que funciona para a região, volta um pouquinho, amigo, subo um pouquinho, olha lá, ó, equações finais, embaixo, hemisfério sul, equações finais, hemisfério norte. O que é que está mudando ali? O fato, ó, Sol, lá em cima, zênite 2, é o segundo zênite, notou? Eu estou apontando aqui, mas é bobagem. Na primeira equação, eu tenho lá, ó, em ZT, zênite, Sol 2. Eu estou olhando o segundo zênite, que você considera primeiro. Aquela história de ponto de vista. Nesse caso, é ponto de referência, não pode ser ponto de vista. Então, eu digo que esse zênite solar, o segundo zênite solar, mais o tempo de correção, você vai encontrar a primeira faixa térmica. É a primeira. E se eu vou para a segunda equação, logo abaixo, eu estou dizendo que eu estou agora me baseando com o zênite solar 1, mais o tempo de correção 2. A questão do positivo ou negativo, você vai ver pelo tempo de correção. O mesmo acontece para o hemisfério norte, só que de maneira inversa. Ó, eu tenho Sol 1 como zênite e Sol 2, porque eu tenho março a setembro, eu tenho de setembro, atravesso o ano, vou para o final do ano, e vou para o ano seguinte, que vou chegar até março. Ok? Ai, meu Deus, a gente cansa, né, amigo? Mas a gente vai chegar lá. Pode ir descendo mais um pouquinho. Aqui, ó. Regras para as localidades com apenas um zênite solar anual. É quando você está lá em cima, ok? Então, eu deixo bem claro que aí, como eu coloco lá, é a mesma fórmula que se estabelece a faixa térmica 1, a data juliana da 1 e da 2. Por quê? Quando eu achar ela com sinal positivo, mas eu só tive um zênite solar, ele só vai estabelecer um ponto. Aí você fez o quê? Mais 45, menos 45. Aí eu digo que é a mesma equação com sinal trocado. Olha lá, mais ou menos.
Se eu encontrei para a região norte positivo e para a região sul negativo, eu tenho simplesmente achar o primeiro e trocar o sinal para achar o segundo. Lá embaixo, se eu achei o primeiro com sinal tal, eu troco também esse sinal da mesma forma. Então, eu vou ter a faixa térmica do mesmo jeito em função do ponto subsolar. Aí eu botei, isso é porque eu ia numerar. Eu botei xx.i, porque realmente eu faço alusão a isso, que é a regra para a localidade no Equador. Desça um pouquinho. Essa regra é muito clara quando ela diz que eu não preciso de correções, eu não preciso de correções, porque o zênite solar no Equador, melhor, para Macapá, que está mais perto do que Quito no Equador, Macapá é bem melhor. Eu tenho essas zonas pré-estabelecidas nesses períodos que estão aí. Então, estou deixando muito bem claro que se eu tenho um primeiro satisfação em dizer como eu encontraria isso, eu encontraria essa faixa térmica ainda com toda aquela confusão da curva ascendente e descendente do Equador, mas posicionalmente é o zênite solar que me estabelece isso para mim automaticamente. E o estudo da radiação solar, quando essa curva ela é ascendente e vai para descendente, você pode ver que ela passa de novo em março e de novo em setembro pelos 10,4 de média. A confusão se cria quando eu começo em janeiro com 10 alguma, próximo de 10,4 e vou para dezembro no final com 10,3. Aí você, mas eu tenho 2 pontos, sim. É porque no Equador, essa ascendência e descendência da curva, infelizmente, cria essa confusão, que, logicamente, o zênite solar vai tirar totalmente essa confusão, ou seja, ela já se define por si só. Então, eu não preciso de correções para dentro para na linha do Equador. Então, ela é automaticamente o zênite inicial e zênite final define para mim a faixa térmica do mesmo jeitinho que acontece para as regiões com 2 zênites, para a região com zênite, de acordo com as regras que eu coloquei aqui. Que a gente vai debulhar isso entre a gente gravado novamente. Então, os resultantes de FT1 e FT2 estão expressas em data juliana, porém elas vão ser depois corrigidas para o calendário gregoriano. Segundo conjunto probatório para a teoria taidiana do zênite solar, que são os índices da radiação solar ultravioleta no topo da atmosfera. Vai baixando mais um pouquinho, amigo. Que aí sim, o segundo conjunto probatório, ela se fecha com o primeiro. Porque se o primeiro é posicional, o segundo é obrigatoriamente posicional, porque os índices levam para esse ponto, quer queira, quer não. Então, não é a gente que está conduzindo, são os dados que conduzem a gente para isso. Então, eu não sei como é que vai ser ou não o seu conforto com relação a isso, mas depois você me fala. Você toma um remédio para dor de cabeça, outro para pressão, e você depois conversa comigo. Bom, desce mais um pouquinho, amigo. Aí eu vou começar a falar da radiação solar. A faixa térmica ela tem que ser comprovada também de uma outra forma, não só da forma posicional que eu disse, eu falar, para não haver nenhum arranjo matemático, lembra? Ou algo que satisfaça a teoria do zênite solar, só para satisfazer. Meu amigo Luiz, eu preciso que Luiz esteja certo. Não. Luiz pode estar errado? Pode. Eu posso estar errado? Também posso. Mas me prove o contrário primeiro. Então, depois você me diz, você está errado, você se excedeu, você achou, você se empolgou. Então, me mostre minha empolgação de estar, que seja diferente de tudo que eu apresentei. Sendo ótimo. Eu vou dizer, você está certo, cabra. Tá? Desce mais um pouquinho, amigo, por favor. Então, eu estou falando aí a tabela 1. A tabela 1 foi aquela que nós vimos. Aquele conjunto de informações que eu tarjei de azul, tarjei de amarelo, eu fiz assim uma aquarela para realmente se entender alguma coisa. Então, a tabela, eu digo realmente da tabela, que ela é dividida, aí eu faço aí mais ou menos eu especifico o que é naquela tabela, né? Que é dividido a cada 10 graus norte, a cada 10 graus sul, latitude mais ou menos 90 graus, ou seja, lá, limite extremo norte, extremo sul, e que eu digo que todos os dados foram calculados com base no dia 15 de cada mês, porque é a média. Eu não posso ter uma média para janeiro, sim, posso, mas a melhor média que tem é a média do mês. É aquela que identifica o meio de tudo. Janeiro, meio de fevereiro e assim por diante. Desça mais um pouquinho, amigo, por favor. Aí eu digo que as médias anuais da latitude, eu estabeleço, digo mais ou menos isso. Aí eu falo lá aqui, no meio aí, mais ou menos 12 graus. É quando eu boto a zona intertropical em mais ou menos 12. Para você, aí eu digo aqui também que
para não fugir da sua intenção inicial. Porque eu não posso simplesmente dizer o que eu quero e não ter a sua base, que é Salvador, você começou por lá. E Salvador está mais ou menos, aí eu não posso botar 12 pontos alguma coisa, senão eu ia ter lá para baixo botar 12 alguma coisa. Então eu estabeleci a proximidade mais ou menos de 12, está mais para 13. Mas eu botei 12 porque eu tem que estar próximo da zona intertropical. Se eu não fizesse isso, eu ia ficar confuso. Então eu botei um para mais, um para menos. Botei o meio, mais ou menos, que é 12 graus. Ou seja, se eu estou 11,43 intertropical e o Salvador está 12,58, então nada melhor do que você botar praticamente no meio. Não é o meio perfeito, mas é uma latitude que não muda em termos de... Nem os centésimos de UVI vai mudar. Então, fica tranquilo com relação a isso. Desce, por favor, amigo. Aí eu digo que as cores em negrito estabelecem realmente essas diferenças e tudo mais. Aí eu começo a entrar... A primeira e decisiva comprovação da TZS está em forma da radiação solar ultravioleta, RS-UV. Que aí eu começo a dizer a você aquilo que eu te expliquei na tabela, que eu digo, olha, a média global é de 8,54. E que eu tenho uma proximidade muito grande, está em 8, na razão mesmo exata, estaria em 8,60 em março. Ah, professor, mas não é 8,5, você está a 6 centésimos de diferença. Calma, a tabela embaixo 2 vai dizer a você mais ou menos o porquê disso. Aí eu boto realmente que se estabelece essa média, ela está confortável, mesmo em 2022. Mas vamos descendo mais um pouquinho. Aí aquele que eu botei, item xx.i, é que eu ia botar tudo como item. Como eu falei, isso aí é a prévia para você olhar e a gente discutir em seguida e estabelecer o ponto definitivo para tudo. E aí aquela explicação que eu coloquei na tabela 1, 9,5, conforme o gráfico 1, onde foram calculadas as radiações para todas as capitais brasileiras. Eu te expliquei 9,5 por quê, tá? E olha que eu estou em 9,5 perto do limite de alta, que 8 é o limite mínimo que eles estabelecem, que já está absurda. Então, se eu estou em 9,5, eu estou mais absurdo do que nunca, e bem perto de sair da forma do muito alto para ir para o extremo. Aí eu boto realmente as datas normalmente, 22 a 23 de setembro, que é o equinócio, não tem outra forma, tá? Pelo menos na minha visão. Aí eu boto aqueles números que você viu, 12,4 de UVI para máximo, e aí eu falo da Organização Mundial de Saúde, e começo a dizer quando o nível vai abaixo mais um pouquinho, quando os índices, né, pelas cores, verde até lilás, ó, eu boto aí realmente, né, aí, ó, muito baixo. Aí sim, baixa um pouquinho aqui agora, ó. Eu boto assim, ó, no meio. Aqui, não, segura. Aí eu boto assim, ó, segundo a OMS, né, lá para baixo. Aí eu vou lá para o meio do texto e digo, da seguinte maneira, índice 1 a 2, baixo, verde, notou? Está em cima, amigo, no meio agora. No meio, ó, 1,2 baixo, verde, 3,5 moderado. Tá vendo isso aí, né? No meio, está em caixa alta. Eu não estou ouvindo sua voz. Você desligou o microfone. Eu botei uma cor para aparecer aqui. Não, tranquilo. É só para você entender o porquê. Lembra que eu te disse o nível 1, que eu disse, olha, vai ter uma mudança naquele gráfico, porque eu boto o nível 1, que na verdade é 0. Tanto naqueles 2 pontos verdes superiores norte, canto inferior, canto superior esquerdo e direito, está o verde completo. Não, ela tem uma faixa que ela não tem radiação nenhuma, que é 0. E a tabela mostra. Então não adianta eu dizer diferente da tabela. Então eu tenho que pegar aquela curva de novo, estabelecer o limite não de 0, mas de 1, para que o 0 seja nada. Porque na tabela está lá 0, então não pode ser 1. Tá? E não foi um erro de cálculo. Foi só apenas uma questão de definição da minha parte. Má definição da minha parte. Mal definição. Vamos lá. Desce novamente. Aí eu fico aí brincando com números. 9,9, 8,6. Aí é só identificando isso pela tabela. Eu sempre digo, tabela 1, sei que lá, nível de radiação superior, mais para baixo, amigo. Sendo assim, podemos estabelecer adiante, mas era mais para cima. Mas assim, tudo isso aí está falando naqueles números que a resolução está em 462 células. Vamos chamar de células, tá? Enquanto aquela outra são 94 milhões de células. Desça mais um pouquinho, amigo, por favor. Bom. Vamos lá. Sim, aí eu falo da tabela aí embaixo. Aí eu não estou lendo tudo, porque já perdeu muito tempo. A gente falou, são páginas para caralho. Tabela 1. Claro, a intenção não é fazer a leitura completa do prefácio, é realmente uma apresentação dele, então pode ser resumida, você pega pontos e fala. Isso.
Acho que aí é a perfeição. Tá, então vamos lá. Olha aí, são 492, não são 462. Eu não tenho condições de lembrar de tudo, né? Já basta a mecânica celeste, o anuário, que já deixa os cabelos aqui que tem branco, são eles. Então, 492 elementos, resolução baixa, que é aquela tabela, foi construída com aquelas médias. Então, se eu não utilizar a média, e eu digo mais ou menos o porquê dessa matriz aí, e eu digo, olha o que eu falei aí, que eu tive um processamento, olha que minha máquina é bala. Eu tive um processamento aí que ultrapassou as 18 horas para conseguir esses 94.608.000 células para chegar a construir aquele espectro, tá? Caraca! De outra forma, não conseguiria jamais. Então, processamento demorou mesmo. A máquina, eu boto aqui um ventilador e boto o ar-condicionado para poder ajudar. Né? É uma máquina bem refrigerada, mas que eu sei que ela tem limite. Eu renderizo imagem, eu sei muito bem o que acontece. E aí eu digo que é uma workstation dedicada só para animações gráficas. Pelo menos a pessoa tem ideia do que é ela em termos de processamento e em termos de formação de imagem. Desça mais um pouquinho. Aí eu boto aí uma coisa interessante, ó. Com a perda de importância da eclíptica e o equinócio como conceitos de referência na astronomia moderna, o equinócio continua sendo essencial apenas para o uso civil do calendário e a organização da vida do cotidiano das pessoas. Inclusive, isso está mais ou menos parecido na resolução 1.0 da IAU, parece que em 2006, acho que é, e das estações do ano. Mas porque quando a IAU fez essa mudança, óbvio, ela já estava tirando ali um pouco o braço da seringa e estabelecendo que o que é posição de alta precisão, que não mais seria visto como a chamada precessão dos equinócios, não, precessão do Equador e da eclíptica. Então, ele já está dizendo, eu estou saindo aqui das estações do ano, que lá nós estamos trabalhando com um calendário baseado todo na questão do tempo solar, né? Então, isso fica muito claro. E aí eu estou citando a IAU, justamente, eu cito a IAU, parece que eu cito, né? Eu acho que sim, acho que lá em cima eu fiz. Se eu não citei, me perdoe, não foi por nada, não. Mas eu acho que está citado assim. Pode ser, vamos lá. Mas aí você me diga realmente o que você achou de que sim ou não, positivo ou negativo. Aí talvez seja a primeira. Aí, ó, talvez seja a primeira vez que dados dessa natureza, é aqui, amigo, na parte de baixo mesmo. Saímos aí do ponto, mais para baixo. Foi porque eu fui procurar se tem IAU no texto, aí ele deu uma localização. Entendi. Acho que não, era logo abaixo, é continuidade. Isso, eu vou voltar para lá. Vá, mais para baixo. Aí, pronto, descer. Não, amigo, perdão, você está subindo o texto, eu quero que desça, por favor. Isso, vá. Ok, continua, vá mais. Olha os elementos que eu falei, estávamos aí. A perda de importância da eclíptica para a astronomia moderna, de posicionamento, sim. Vamos aqui, talvez seja a primeira vez, aqui é o ponto. Ok, segurei agora. Talvez seja a primeira vez que dados dessa natureza estejam sendo gerados e apresentados com base na precessão climática, com o período atual previsto de 21.507 anos. Não é eu que estou dizendo, são os cálculos, tá? E os cálculos, realmente eu sei muito bem do que eu estou falando. Este ciclo precessional se iniciou em 21 de março do ano de 15.060 a.C. e terminará no ano que eu pedi a você que tomasse cuidado, você botou lá diferente, né? Parece que é 6.430. Eu digo, não tem condições, porque eu gerei para aquele ano e aquele ano já saía do ponto. Não tinha nada a ver com o que foi dito, não. Eu digo que isso são dados. Dados eu não tenho como mudar. Se eu mudar, vai esquartejar tudo. Então, ele terminará em 6.447 depois de Cristo, ou seja, nós estamos em 2022, lá para frente. A precessão climática permite-nos enxergar a quantidade de distribuição da radiação solar global e construir coisas anteriores, milhares de anos ou milhões de anos antes, a presente e milhares e milhões de anos depois. Porque aí eu digo claramente, a excentricidade orbital, a obliquidade e a longitude periélio. É isso que cria essas definições que deixa a precessão climática sempre, em períodos diferentes, 19 mil e poucos anos, 22 mil, 23 mil. Na verdade, você botou no seu texto, não precisa você mudar porque eu estou falando, mas eu tenho os cálculos aqui. Vai de 19 mil a 23 mil anos. Aquele rapaz que falou esqueci agora lá, do que você toma como base. Eu peguei uma fonte da internet, aí você chamou a atenção que o ano não era aquele ano. Mas aí você vai ver minha tabela. Falou, eu troquei no texto na mesma hora. Não, você diga assim,
Aí vamos mais para baixo um pouquinho, você vai entender o porquê. Aí eu falo sempre do ciclo precessional climático. Eu estou falando de Milankovitch, quer queira, quer não. Está errado? Não. Se a academia se dobrou ele, que eu não só tinha que me dobrar, como tinha que aplaudir e bater palma, porque o cara sempre teve certo. As pessoas aqui não enxergaram. Você vai ver meu texto aí falando sobre isso. Sim, aí olha o que eu falo aí. É a tabela 2, está logo embaixo. Eu deixei a tabela 2 aí no próprio texto para você não ficar indo para lá e voltando. Mas segure, para um pouquinho. Ó, segura um pouco. Olha, eu falo aí agora. Mais um pouquinho para cima, que eu quero ver o que está em cima. Isso, pronto, aí. Eu falo daquele. Quando eu aponto a média global de 8,54 para março de 2022, ela se apresenta em 8,63, está lá na tabela, e 8,45 em setembro. Aí você pergunta, professor, está distante de 8,54? Sim, porque este ciclo a 270 graus perfeitos ocorreu muitíssimo próximo. E você vai entender depois na própria coisa. Aí eu digo assim, a data do ápice do verão, aí eu estabeleço aqui limites superiores e inferiores, que mostra verão, ou seja, o meio do verão e o meio do inverno de forma astronômica, né? A estação do ano astronômica. Agora, eu queria ver o que está embaixo, amigo, por favor. Vá. Aí é só confirmação. Aí pronto, eu começo a falar agora, ó, se retrocedermos no tempo para o ano de 1246, você botou isso lá no seu, que está realmente correto, a média global é de 8,54. E aí eu vou lá para baixo e eu começo a falar também das máximas e mínimas, e você vai achar interessante nesse que está acontecendo. Ó. Pronto, aí eu falo que em 2022 nós estamos no ângulo espacial de 283,27 graus. Você tem uma diferença minha lá um pouco significativa. Você extraiu de algum lugar. Aí eu estou dizendo a você, isso aí calculado. Então, dados, a gente não... Para contestar, eles precisam estar calculados de forma errada. Contra dados não se discute, não. Isso. Aí eu boto. A fonte de onde eu tirei que pode não estar correta. Eu acho que sim. Você tem calculado, você chama a atenção que eu troco lá no texto para ficar correto. É só para você entender melhor o que é que eu estou falando. Claro. Aí eu, lá embaixo eu digo, se analisarmos a tabela 2... Nós sabemos, eu e o mundo sabe, né? Nós sabemos que você tem os dados medidos, então não tem que contestar, isso aí é tranquilo. Não tem dúvida. Aí vamos lá. Na tabela vai estar na estante mostrando o conjunto da precessão toda climática. Mas eu digo aí que a média de 8,54 para o ano de 1246 depois de Cristo, há 770 anos atrás do período atual, ela mostrou dos 8,54 da média global, ela chega na média, lembra que eu falo? A média é o dia 15 a 16. Está 8,57 e 8,51. Mas se você olhar a tabela, você vai ver que no dia 21 ela dá 8,54 e no dia 21, que eu digo, perdão, 20 a 21 de março, 8,57 e 8,51 ela está dando isso sempre no dia 15, mas que ela vai se ajustar perfeitamente a 8,54 nos dias de 6 dias de diferença, tanto em março quanto em setembro. Então, ela foi perfeita porque nós tínhamos um ângulo espacial perfeito, de 0, equinócio, a 270. Então, nesse ponto, vamos para a tabela agora. Aí você vai ler, o texto vai falar bem claramente o que eu quero falar. O ciclo precessional de 21 mil, vamos lá, aí você vai entender, logicamente está bem maior. Aí eu digo, o período... Agora, repare, como eu mexi na fonte para a gente conseguir ler, não é melhor eu voltar a fonte ficar menor para a tabela ficar na formação melhor, não? Não, segura um pouquinho. Pode ser que ela fique desconfigurada. Vai desconfigurar, mas é assim, aí dá para a gente entender mais ou menos, tá? Beleza. Então, olha o que eu digo, o período precessional de 21.504, 507, não me recordo exatamente, está logo em cima. É de 15.060 a.C. a 6.447 depois de Cristo. E aí o que eu faço? Olha o primeiro ano de 15.060, olha a radiação aí nesse período. Peraí, eu estava passando pelo ponto vernal de março, hemisfério norte. Olha aqui, eu estou apontando, maluquice. No final tem lá a longitude do periélio, 0, ou seja, periélio com ponto vernal exatamente a 0 graus. O que é que eu tinha... Você quer apontar esse de 8,52 aqui que está amarelo, esse? Aí vamos para baixo um pouquinho, porque aí eu estou mostrando o ciclo precessional todo, as globais, em cada ponto que estabelece as chamadas estações do ano, né? Vamos lá. Então, vamos para a média global no ano de 1246 e embaixo nós temos a de 2022, né? Ok. Está aqui. 1246 está aqui.
Olha o que você acontece. O que está tarjado de azul é de março, 8,57, notou? Logo Certo. abaixo, média global. E em setembro, 8,51. Foi o que eu coloquei no texto no instante. Isso é para o dia 15. Olha o que acontece no mês seguinte, 8,42 e embaixo, 8,66. Se você pegar esse valor e ajustar os 6 dias, que é 15 de março a 21 ou 20, ou 22, 23, você vai ver que ele dá os 8,54 perfeito. Ou seja, nesses pontos, nós temos uma definição da faixa térmica com perfeição, mas nós já avançamos 776 anos depois e a precessão climática hoje já desloca isso mais para frente. E olha que quando você olha essa tabela no formato normal, você vai ver como é engraçado o deslocamento dessas, vamos chamar temperaturas aqui só para falar, mas dessa radiação solar, como ela vai se deslocando e mudando. O que eram temperaturas frias em junho passaram a ter médias maiores. E o dezembro, 21 e o março, você já começa a ter tudo isso, você vai ver que é uma evolução. Eu chamo isso, sabe o quê? Espera aí, viu? Elas vão se... Ai, meu Deus, eu usei uma expressão 2 vezes ou 3 aí. Que elas vão se deslocando. Então, elas se deslocam. Você vai ver que há um deslocamento realmente. Aí, no período em que essa média ela está alta, em março, ela diminui depois em março e vai para junho. Isso quer dizer que o ciclo precessional está mudando também a temperatura na Terra, porque se a radiação está mudando em UVI, está mudando em watts por metro quadrado, que é a forma mais convencional que se usa. Meu objetivo era outro, era UVI, e não radiação global da maneira que se apresenta normalmente, watts por metro quadrado ou por joules, tá? Aí essa é a tabela 2. Olha depois ela e olha como é engraçado. Eu vou voltar de novo ao ponto zero. Vamos olhar a tabela de novo, amigo? Não sei como você... Aí, pronto, ó. Eu vou voltar ao ponto zero, desça. Eu quero ver a parte de baixo, por favor. Ó. A parte de baixo. Pronto, aí, ó. No ano de 6.447 depois de Cristo, eu vou ter o retorno para esse mesmo ponto. Eu vou voltar a passar pelo equinócio invernal em março, 0 graus, a coincidência periélio com o equinócio invernal. E aí, olha o que acontece. Eu tenho ó, janeiro, fevereiro, março. Aí, o que acontece? Eu vou... Agora sim, olha onde é que está a média. Está em junho, 8,56. E eu estou agora em setembro. Cadê, Antônio Carlos? Peraí, viu? Em 6.447. Eu tenho 8,54, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que a tabela está ampliada. Eu tenho em junho 8,56, notou? Uhum. O que era em março. Então, esse processo precessional, ele começa a mudar a questão da radiação solar e do clima na época. Então, o que seria o que nós chamamos de inverno, ela vai passar a ser verão, porque você está mudando esse regime por aproximação, principalmente, do periélio e do afélio, distanciamento ou aproximação. E aí você vê, você analisa a tabela e as explicações dadas. E anota tudo que você quiser me perguntar para a gente emendar esse bigode depois. Maravilha. Bom, aí eu boto lá assim, ó, problemas de saúde pública e bem-estar social causadas pela convenção das estações do ano astronômica, que é o que você reluta. Eu não só reluto, que eu acho que vale a pena agora insistir nisso, e a gente já começar a falar como se alguém já tivesse batido o martelo. Nós vamos bater o martelo primeiro e dizer, não, está errado. Agora sim, nós temos como dizer que essa faixa térmica é dessa forma e que a radiação solar e de carona as temperaturas médias, normais, sem nenhuma mudança climática absurda que o homem fez na Terra, apontam para esse lado. Então, nós temos uma faixa térmica que ela não é interrompida em momento algum para dizer que ali é o final de uma estação intermediária, primavera. Eu digo, faixa térmica 1, ó, ela está seguindo em crescimento, mas já começa alta, em crescimento até um extremo absurdo. Mas eu não tenho nada, eu digo aí, eu não tenho nada que diga, pare por aqui. O que eu posso dizer é que há uma mudança na temperatura em determinado ponto, mas não deixou de ser extrema. Eu tenho uma passagem por um ponto, por uma longitude, que pode dizer, não, é naquela longitude vai acontecer o final da primavera. Sim, mas eu não tenho nada relacionado ao zênite solar. Eu não tenho. O zênite solar não só relaciona o início e o final. O meio foi inventado, foi estabelecido a partir desses ângulos
0,90, 180, 270 aí de retorno. Desça mais um pouquinho, amigo. Parece que eu termino. Aí eu falo que realmente eu já ia perguntar até que página vai aqui com a teoria do Zend, porque estamos com 1h12. Pronto, vamos finalizar agora. Eu vou de novo naquele limite que o vídeo dá para postar e ainda fica. Então, desse aqui agora, eu vou fazer uma proposta. Deixa só um pouquinho só. Então, eu estou falando aqui da discordância com relação. Aí eu entro nos níveis de radiação solar do câncer de pele e doença dos olhos. Você vai ler direitinho, você vai ver o porquê a minha indignação desse setembro até início de dezembro estarem causando tantas vítimas. E esse 50% que poderia ser reduzido apenas em dizer, durante a primavera, isso não é bem uma primavera, isso é um verãozinho bem, bem puxado e que está prejudicando as pessoas ao longo de séculos. E as pessoas estão presas a essa convenção. Aí você vai ver algumas coisas. Deixa eu só ir para frente aqui um pouquinho no documento para ver até onde vai, tá? Só um minuto. Com a mudança de fonte, ele ficou com 20 páginas. A gente está, nesse momento, na página 16. Então, deixa eu andar aqui para frente um pouquinho para ver. Espera aí. Certo. Vai ter essa parte aqui, tal. Aí eu falo do número de câncer de pele. Em primavera. Propostas e considerações finais. Teoria do Zend. Deixa eu ver aqui. Isso já está na 17, tá. Aí. Pronto, aí as propostas. 18. Depois você vai ler melhor, tá? Não, ler, claro que vou ler completo. E dúvidas que tiver, vou lhe consultar. Isso não tenho dúvida nenhuma. Isso aí as argumentações para a comprovação da teoria. Eu levanto aí. Parece que 4 ou 5 argumentações. Algumas recomendações, ok. Pronto, aí as variações estão aqui. Então, peraí, a página é 19. Então, isso é praticamente lá no fim. Bom, ok. Vamos fazer uma proposta? 16, que é onde a gente estava. Diga, prof. Posso abrir? Não, volte lá de novo. Aí o que eu estou falando aí, na verdade, são coisas mesmo da própria saúde, a preocupação da estação que não deveria ser essa tal primavera. Então você quer passar aqui para variações, então, é isso? Mas eu não vou explicar variações agora. Eu vou só dizer a você o que foi que eu fiz. Você vai ler, a gente marca amanhã, depois, o dia que você quiser. Mais sessões, ok. Mais sessões. Vamos lá. Temos 2 sessões hoje, ok. Aí, vamos lá agora. Vamos para baixo para você ver o que foi que eu fiz no gráfico. O gráfico está fora, mas eu explico primeiro. Aí eu boto que eu calculei o gráfico 2 da equação do tempo. E desce a mão um pouquinho, por favor. Pode descer mais. Isso. Vamos lá, depois a gente vai. Eu acho que a gente vai ter que ir para lá. Pronto, aí vamos lá. Eu explico aqui a minha visão de inflexão, minha visão de inversão, tá? De variações, invertido ou não. Vamos para o gráfico agora, que é aquele gráfico em curva, para você ler e saber o que é que eu estou fazendo, e depois você vai ler. É um gráficozinho que tem uma curvazinha. Na verdade, o analema, só que aberto. Que a gente chama de o gráfico da equação do tempo. Não, para outro. Esse não, né? Não. Você vai ver, ele é bem... o único que foi apresentado. Esse, pronto. Aí bota ele na tela toda. Assim. Eu quero que você analise agora o que eu estou colocando, que está escrito. Beleza. Amplia, por favor. Você pode botar ele todo aí na tela para mim? Posso ampliar? Aí, tá bom. Pronto, tá bom. Eu digo aí, na verdade... Eu posso puxar ele assim, tá vendo? Sim, pode. A gente vai, então, da esquerda para a direita. Beleza. Pronto, vamos lá. O que acontece? Quando aquela discussão prévia que nós tivemos, quando você fala do seu conceito de variação invertida, que eu vejo uma maneira... Nós vamos até um ponto iguais. Divergimos quando a gente chega naquele cruzamento do ponto zero da abscissa. Você vai, que eu explico lá. 25 do 7 e 25 do 7 que não bate, mas vai. Da minha maneira. Você notou o que está acontecendo com esse gráfico? Ele não é um gráfico de linhas, ele é um gráfico de pontos. Cada ponto é a representação do Sol. Equação do tempo. Isso. Não, aí cada pontinho desse é onde o Sol realmente está. Porque quando você olha a equação do tempo em linhas, você tem que fazer cruzamento, a intersecção, né? Para você entender realmente em que local está. Não. E um ponto que você deve ter verificado. Você notou o espaçamento do Sol? Espaçamento do Sol onde, professor? Não, olha aqui para mim, por exemplo. Comece da esquerda, amplia. Amplia esse bloco todinho da esquerda, à esquerda. Não, é direita. Esquerda. Amplia esse bloco todo. Janeiro, fevereiro e março. Tá, encaixa eles. O que é que você está notando nesses pontinhos diferentes aí?
Ponto. Janeiro, aqui é o ponto de inflexão, 12 de fevereiro, né? Não, Mais ou amigo, menos. eu vou ser direto e objetivo para não perder tempo. Você Não diga. notou que nós temos um espaçamento de dia do periélio, nós temos um espaçamento que é a projeção do Sol na esfera celeste, e aí você notando que vai haver uma compressão, ou seja, o movimento mais rápido e mais lento, traduzido em tempo, aquela história que Basílio lhe falou. Que eu nem olho para isso, não, viu? Ah, certo, tá. Pirelli está aqui que é 5 de janeiro, né? A bolinha Mas vermelha. eu não estou dizendo isso, eu estou notando, eu estou querendo que você visualize a sua interpretação das variações quando se fala está acelerando, está desacelerando. É Isso. esse o ponto que eu estou chamando a atenção. O acelerando e desacelerando como eu digo, com permissão da física e dos físicos. Isso, mas eu Períodos concordo com mais você. longos, períodos mais curtos. O Eu movimento é concordo com aparente. você. Eu concordo com você, fique tranquilo. Aí eu coloco a sua visão de invertida em vermelho, palavras vermelhas, e não está moldado, não. Esse gráfico ele vai ser moldado, vai ficar curvinha, a palavra vai ficar dentro da curva, Certo. bonitinha, tá? Aí foi só para você entender. Então, olha o que está escrito lá e cada separação, começando pelo PRL, você notou a separação? Então, logicamente, eu estou o quê? Isso. Num processo, a Terra está em aceleração. Você concorda? Isso. Ok. E cada espaçamento desse é um espaçamento de tempo para um processo de aceleração da Terra. Mas que na esfera celeste, você tem isso em termos de espaçamento de tempo. É aquela história que o Basílio falou. Quando você fala em aceleração e desaceleração, eu também uso o mesmo princípio, tá? Física, eu sei como é que ela faz, o que é que ela quer, e eu vou na onda dela. Porque eu estou olhando a Terra, mas também estou olhando a projeção no céu. Se eu entendo de mecânica celeste, eu sei muito bem o que é que eu digo. Aceleração Terra, orbital, e pontos de, digamos, deslocamento de tempo mais longo e mais curto. Notou que há um estreitamento no ponto de inflexão em fevereiro? Como os pontinhos se aproximam. Estão todos próximos aqui, e aqui eles são mais distantes. Então, é nos pontos de inflexão que ele dá uma desacelerada, acelera de novo. Então, você vai entender isso, porque isso aí são dados. Esses pontos não construí, eu não enfeitei. Você peguei simplesmente e mandei plotar conforme as coordenadas. Então, tá suas variações invertidas normais, acredito que eu tenha feito da maneira correta, que você me falou, e a minha visão do que eu chamo de variação invertida normal, que eu defendo lá e digo por que eu defendo isso, e por que eu acho que é invertido ou não, e aí por que eu fiz questão de fazer esse gráfico cheio de pontinhos? É para você se basear naquela história, está acelerando, está desacelerando. Então, eu queria que você olhasse se realmente essa é a sua visão, se condiz o que você vem pensando até agora e se realmente eu estaria errado. O certo e errado é uma questão de ponto. Certo e errado é relativo. É relativo. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente para ver as datas. Por exemplo, ó, ele sai do periélio, né? O seu gráfico começa aqui, acho que deve ser 1 de janeiro, né? Então, começa o periélio aqui, que é 5 de janeiro. Por aí. É porque é o espaçamento. Na verdade, foi uma coisa que eu fiz aí para em termos de data, mas lógico. Porque tem um calendário aqui, começa em janeiro. Ok, isso. E aí o periélio é um regime de mudança da velocidade. Eu cometi um erro aí, meu amigo, desculpe. Na verdade, era para estar na quarta bolinha. Quarta ou quinta bolinha. Ele está na segunda, está errado. Então aqui cada um é um dia, isso? Sim. Pronto. Então deveria ser quarta ou quinta bolinha. Sim, claro. Foi um erro meu, eu acabei de dizer. Pronto, tranquilo. É porque eu achava aqui que era só uma posição gráfica. Eu sempre fui também, viu? Isso foi uma questão do calendário que está embaixo. Porque quando a gente constrói um calendário no computador, você tem que ver realmente a base dele, se é o meio, se é o início, se é o fim. Eu não cometi erro, eu sou apenas seguindo uma lógica. Tranquilo, porque repare, o 5 está aqui, ó, tá vendo o 5 aqui embaixo? Lógico. Isso, aí quando eu olhei ele, a bolinha vermelha, eu achei que isso aqui estava representando que era o 5. Não. Eu te falei, é a maneira em que o calendário está representado embaixo e a bola, porque eu tenho o espaçamento da maneira certa. Cada ponto, eu tenho 365 pontos aí. Pronto, vai estar entre 4 e 5 aqui o periélio. Ok. Bom, mas é isso, no periélio a variação se torna normal, né? Ele vem de uma invertida que começa em novembro. Isso. A curva de baixo do analema. Quando passa pelo periélio, a variação se torna normal. Isso. E ela é normal do periélio até 12 de fevereiro, que é um ponto de inflexão. Isso. Pronto, então aqui está normal. Você botou aqui, ó, variação normal, está do periélio até 12 de fevereiro. Aqui está corretinho. Estou concordando com você. Está concordando com a minha teoria, exato. Aí vamos lá. 12 de fevereiro, a variação é invertida e ela vai até a data de maio, que é essa aqui, 15 de maio mais ou menos. Para você vê que eu mudei, porque meu pensamento é diferente. Você vai ter que me dizer se onde eu estou errado. Isso. Você tem as bolinhas que estão acelerando e desacelerando. Eu notei muito que você constrói sua tese muito em cima de aceleração e desaceleração. Isso, é porque está aí. Repare, o trabalho é teórico.
Sim. Você não está errado. É que você coloca, por exemplo, para você é uma inversão quando cruza o eixo aqui, né? E na verdade não é uma inversão para mim, porque eu conto do ponto de inflexão até o outro ponto de inflexão. Então a minha sequência de valores é desse menos 14 aqui, minutos, vai até esse mais 4 ou 5 minutos aqui, Isso. dessa inflexão, entende? Certo. Então, para mim, eu tenho toda essa extensão, que é uma variação invertida. Uhum. E ela só muda na inflexão. Então, vamos lá, deixa eu seguir aqui só para Lógico. detalhe. Você conhece o construto teórico, Sim. e, como eu sempre digo, o que tenho é uma teoria e você tem dados. Então, é isso que Certo. podem haver diferenças, é muito normal e muito salutar e bem-vindo. E eu lhe falei sempre, eu disse, escreva com total liberdade e total honestidade, né? Isso porque Tranquilo. precisamos disso para fazer ciência, né? Sim, Senão sim. não é Lógico. de verdade. Correto. Mas aí vamos lá. Estamos num ponto de inflexão aqui, que é a data de maio, né? Isso é só levantar, porque eu fiz um zoom grande. Isso. Maio, pronto. Correto. Aquela inflexão, e aí ele começa a fazer uma variação normal. Agora, essa data de maio é a curva de cima do analema, né? Certo. Ela começa a fazer a curva de cima. Toda vez que ele entra em curva, é, digamos, um retardo do Sol, ó, minhas aspas, né? Isso. O Sol vai ficar atrasado, e aí é isso que dá uma confusão muito grande. Mas eu estou falando de movimento aparente. Eu estou falando que cada dia ele vai pôr mais tarde, né? Uhum. Então eu posso dizer que cada dia ele apresenta períodos mais longos. Né? Essa é a minha desaceleração da minha variação teórica, é isso que eu falo. Aí vamos lá. Então, ele começa uma variação normal na curva, essa variação é normal até o afélio. Cadê o afélio? Deixa eu localizar aqui. Está no dia afélio aí, ponto vermelhozinho. Achei, aí. ponto vermelho. Isso. Que ele ocorre mais ou menos 5/7. Né? Pronto, então essa variação ela é normal do ponto de inflexão de maio até o afélio. Isso. Quando chega no afélio, se torna uma variação invertida. Mas por quê? Porque o planeta é que muda seu regime de velocidade. O planeta, a partir do afélio, vai começar a acelerar. Né? O afélio é o ponto que ele está o mais lento possível, o único momento. Né? Não vou nem dizer o único dia. O único momento em que ele está o mais lento possível. No segundo seguinte, ele começa uma aceleração. Né? Para buscar lá em janeiro o ponto de máxima velocidade. Bom, então, como o planeta muda o regime de velocidade no afélio, aí a variação se torna invertida por um curtíssimo espaço de tempo. E é aqui que eu sei que seus dados não batem muito bem, que é de 5/7 até 25/7, que é a outra inflexão. E porque seus dados não vão bater muito bem. Vou arrastar aqui para cá agora para mostrar os valores lá. Ó, nós estamos com essa linha e essa linha aqui, tá? Ok. Vamos aqui rapidinho nos valores. A linha do afélio é essa, -4. E o outro dá em -5 e um pouquinho. Tá vendo? Então, foi isso que eu te falei. Eu disse, Antônio Carlos, não se preocupe com a discrepância que você achou nos dados. Pode escrever normalmente. Não altera a teoria, porque é teórico. Ele vai pelo modelo do desenho. Ainda tem mais uma questão. Que se a gente visualiza o analema, digamos, se ele fosse... Deixa eu ver se minha mão está sendo pega pela câmera aqui. Pronto, assim. Se fosse uma câmera, pegasse o 8 assim exatamente, seria uma coisa, mas ele não é assim, né? Ele é um desenho que fica um pouco de lado. Então, isso prejudica um pouco na prática dos seus dados que são medidos, e quando ele pega o ponto de inflexão, peraí, que minha mão está péssima para mostrar aqui. Quando ele pega do afélio para o ponto de inflexão, a diferença é muito pouca, muito pequena. Estou vendo aí. Minutos aqui dá o quê? 4 minutos de diferença. Então, Carlos, talvez até a medição até seja difícil pegar 4 minutos de sol de um dia para o outro, é complicado, né? Mas, enfim, é essa a razão. Então, fica à vontade, como eu te disse. Pode até escrever que discorda, não faz mal nenhum nesse ponto. Mas depois eu quero que você tenha acesso aos dados. Eu vou lhe mandar os dados. Claro. Deixa eu seguir só com o calendário. Continua. Aí, estamos na inflexão de 25/7, que é aqui. Isso, correto. E aí, se ele tem uma variação invertida pequenininha, dessa daqui, de 5/7 a 25/7, a próxima é uma variação normal. Porque elas se intercalam, né? Como aquela figura do livro. Justo. Elas são invertidas. E aí começa uma variação normal, de 25/7 até 3/11. Eu suponho que seja essa data aqui, não é isso? Isso. É o ponto de inflexão. Pronto, então. E aqui tudo em variação normal, você escreveu aqui corretamente, é isso aí. Agora, essa invertida aqui está aqui, ó, tá vendo? Dessa onde eu estou apontando com o mouse. Essa invertida aqui não é invertida, tá? Porque ela é normal daqui da inflexão até a outra inflexão. Aí, no próximo debate, desculpe, nós tivermos, diga. Eu preciso entrar
você vai ter que estar com os dados também, os meus dados na mão, para realmente eu desconstruir ou não essa questão dessa variação. Tranquilo, Tá? maravilha, tranquilo. Maravilha. Antônio Carlos, são 8 anos de variação. Sim. Ninguém fez o que você fez. É. Eu preciso lhe agradecer publicamente. A minha alegria não cabe em mim, você não tem noção da alegria que você me deu. Porque é um trabalho teórico, teve confusão com esse trabalho, eu não quero repetir de novo, isso vai ser público, eu não quero repetir. Mas esse trabalho deu muita confusão. Esse trabalho foi para Houston, apresentei lá na NASA, voltei, coloquei num fórum com as pessoas que discordavam, só não tem problema vocês discordarem, não faz mal nenhum. Discordar é salutar, é normal, né? Aliás, meu trabalho cresceu muito com as discordâncias, eu tenho só que agradecer aos discordantes o tempo todo. Isso aqui também quero deixar público. Mas, assim, o que você fez, ninguém fez, tá? Você dedicou horas, muitas do seu tempo, que eu sei. As nossas 30 e poucas de telefone. Já vão agora 3 aqui nesses 2 vídeos. Justo. Então, o trabalho é árduo, tá? Mas e longo. É longo, mas assim se constrói ciência. Então, o que eu trago é uma proposta teórica. Eu sou só uma pessoa que viu isso. Assim como eu vi, acho que qualquer um podia ver, acho que um aluno de física podia ver. A ideia está ali, é um material, é uma matéria-prima que está no ar. Né? Acho que ciência constrói assim. Então, fique tranquilo com relação à discordância do ponto. Tranquilo. Claro, vou olhar seus dados, quero aprender, quero entender completamente o conteúdo, né? Mas eu posso te antecipar e garantir que não... a própria discordância do ponto não apaga a teoria da variação invertida, entende? Porque como você agora já entende ela, já viu, o que é que eu tento dizer? O planeta, e aí vou fazer aquele resuminho que tem no fim do texto. O planeta varia sua velocidade 2 vezes ao ano, né? Um ponto rápido, um ponto lento. Então ele passa metade do ano acelerando, metade do ano desacelerando. Esse é o planeta. O Sol, temos um analema. Então ele tem 1, 2, 3, 4 pontos de inflexão. O Sol varia 4 vezes ao ano. Correto. Ele entra na reta, ele está acelerando, quando ele entra na curva, ele está desacelerando. Olha as aspas. Justo, Olha as aspas aí para não dar problema. Fique tranquilo, eu entendo. Eu dizia lá em Houston, with allowance of the physicists and the physics. Eu dizia, com a permissão dos físicos e da física. Só desacelera aqui, pelo amor de Deus. Isso. Para não parecer que é doidice. É possível que ninguém viu e tal. Então, assim, é uma história que é um pouco sofrida mesmo, mas, enfim, como eu disse, fui muito bem acolhido pela comunidade da UFBA, né? Enfim, sai o livro Teoria do Zenit, eu parei de ser louco, porque o livro saiu editado. Justo. Aí fui mais aceito, ok. Estou estudando também, quero conhecimento, quero aprender, né? Justo. Enfim, desenvolvi outras coisas que vamos, né, botar para frente aí. Certeza. Para fazer o trabalho. Eu lhe agradeço, eu só tenho aprendizado. Tranquilo. Seu tempo, seus dados, seu conhecimento, que, Ave Maria, você é um dos papas, né? Obrigado. Eu sabe, então, não preciso rasgar seda. Exatamente. Você é uma figura conhecida, então, enfim, eu só tenho a lhe agradecer. Ninguém fez isso, nem dos meus amigos, né? Parou assim para entender e tal, sei o quê, então, ninguém fez isso. Então, minha gratidão eterna e alegria que não cabe em mim, entendeu? Lhe agradeço também. É a realidade. Luiz, assim, eu queria fazer uma proposta agora para você da seguinte forma. Lógico, você deve ter notado que eu segui realmente tudo que você vinha me falando da sua proposta. Aí embaixo teria a minha visão. Eu queria marcar, você leia tudo, inclusive. Isso, vamos marcar uma terceira etapa, terceiro vídeo para a gente arrematar. Eu agora preciso estudar os dados também, tá? Justo. Como eu disse, tem muita coisa para aprender aqui, eu preciso estudar os dados. Isso. Entendeu? Mas te digo de antemão, não se incomode, liberdade total, honestidade total, você e eu temos que ter, claro, teremos sempre, né? Isso não tem discussão sobre isso, mas a ciência avança assim, é isso aí. Leia. Observe todos os dados e tudo mais, marque o dia que você puder e quiser, e a gente volta a conversar a respeito disso. Pode ser? Voltamos sim. Pronto. Deixa eu só aproveitar, Antônio Carlos, já que estamos fechando aqui esse vídeo, deixa eu botar na tela só a figura do analema com as variações em sucessão. Aquela imagem da sucessão é bem interessante. Tem as duas, né? Tem a da flecha e a da sucessão. Só para mostrar para a audiência rapidinho. Certo. Eu vou tirar o seu gráfico aqui, tá? Deixa eu colocar ele, só um minuto. Tranquilo.
Até para que quem não conhece o trabalho se saiba do que estamos falando, né? Isso. Cadê, Luiz? Aqui. Tá, só que tá na imagem errada. Espera aí que eu vou rodar a página para a imagem certa. É porque eu abri um arquivo e acabou mostrando outro. Maluquice minha. Coisa de tá me batendo aqui com esse computador. Não tem nada, não. Pronto, as figuras estão aqui, nossas conhecidas, né, professor? A gente já Sim, lógico. temos algumas horas falando delas. Já, Aqui, já conheci tudo. uma delas é essa, Já decorei tudo. e a outra é essa aqui. Exatamente. Então vamos lá, deixa eu botar ela aqui só para audiência, né? Porque pode ter alguém que não conhece, ou não ouviu, não está sabendo do que se trata. Uhum. Botar ela o maiorzinho que eu possa. E até porque são as visões diferentes, né? A visão de um ponto, a visão de outro ponto e tal. Pronto, acho que aí ela está bem grandinha, dá para ver. Sim, dá. Então é isso, só para ilustrar para quem vai assistir esse vídeo, né? Então, por exemplo, partindo de novembro, o meu mouse está aqui na seta de novembro, eu estou circulando a seta inferior esquerda. Isso. A seta inferior esquerda horizontal, essa seta vermelha, é novembro. O caminho da Ana Lema é nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido e nesse sentido. Volta para novembro. Eu digo de forma simplificada, para ser entendido, que quando o Ana Lema entra nas curvas, então isso aqui eu chamo de uma curva, e aí eu digo a curva inferior, a curva sul, né? São formas de falar, nada demais. E temos a curva norte, né? A curva superior das setas azuis. Sim. E quando ele entra numa curva, o Sol está sempre desacelerando. Isso, lógico. A gente sabe então, disso. o Sol está sempre com períodos mais longos, ele está se pondo mais tarde, pode ser falado a linguagem que vocês quiserem. Por quê? Porque todos os dias o movimento dele é assim, ó, é de leste a oeste. Isso. Ele para nesse gráfico todo do Dona Lema, nós sabemos, ao longo do meio-dia de Brasília, né? Sim. Então, se ele deu o meio-dia de Brasília e andou até aqui, o máximo oeste, que é essa seta de 3 de novembro, ele está mais rápido. Isso. Tá? Então, se depois de novembro vai seguindo, dezembro, seguindo, ele está o quê? Cada dia mais lento. Sim. Até o máximo lento, que é o quê? 12 de fevereiro, que é essa data da seta do outro lado, vermelha, horizontal, abaixo, né? Aposta novembro, é do lado direito inferior. Isso, que são os pontos de flexão da lema, que temos 4, né? Justo, Os 2 abaixo, os 2 da curva de cima. Então, vamos olhar somente para as curvas. Então, ele retarda nessa curva e retarda na outra curva. Tá? Mas, então, peraí. Por analogia, logicamente, ele antecipa ou acelera, ou apresenta períodos menores, como queira, quando ele está nas retas. E o que chamam de retas? Esses prolongamentos. Né? Prolongamento e outro prolongamento. E aí o planeta muda seu regime de velocidade. Quando a gente está aprendendo isso, se essa data é mais lenta, se essa é mais rápida, então, peraí, esse é o Ofélio, esse é o periélio? Não. Né? Aí, quando eu vou procurar cadê o Ofélio e periélio, o Ofélio está aqui, nessa seta vermelha, diagonal, lá em cima, e o periélio está na seta azul, diagonal, aqui embaixo, azul. Ou seja, tem mudanças. E aí, quais mudanças são essas? Bom, eu tenho um retardo do Sol aqui de novembro até janeiro, só que ele está indo para janeiro, ele está o planeta acelerando. Isso. Porém, o Sol se põe cada dia mais tarde. Ou seja, essa variação é invertida. Sim, entendi. Já chamei no passado de variação paradoxal. Bessler disse, Luiz, paradoxal não, tira esse nome. Deu uma força com o título também. Assim como o Luizão, os amigos ajudaram muito a batizar o trabalho. Tranquilo. E como eu disse, né, são quase 10 anos falando de variação, olha lá. Então, assim, aí quando sai daqui, chega janeiro finalmente, o planeta muda seu regime de velocidade. Justo. Se o planeta mudou o regime de velocidade, ele começou a desacelerar o planeta. Como o Sol ainda está retardando até fevereiro, esse restinho da curva de baixo seria uma variação normal. Ok? Aí, variação normal, 12 de fevereiro, com a ponto de flexão, vai entrar uma variação invertida agora. Por quê? Porque de fevereiro até maio, o Sol está ficando mais rápido ou acelerando, como queira, e o planeta agora está indo buscar a data de julho, que é a data mais lenta, ou seja, o planeta está desacelerando. Por isso essa variação é invertida, né? Nesse prolongamento aqui de fevereiro a maio. E aí ele começa a curva de cima, a curva do norte lá,
em variação normal. Porque se a reta for invertida, a outra é normal. Aí o ponto onde discorda os dados é essa aqui de 5/7. 5/7, pela mesma razão, é o afélio e o outro de flexão. E, finalmente, a reta de novo, que vai trazer ele de 5/7 até 90. Isso. E aí temos a outra imagem, que mostra, bem interessante aqui do livro, esse já é o arquivo do livro, né? Antônio Carlos já conhece muito bem. Correto. Que mostra de forma interessante, e aqui eu costumo dizer, com modéstia ou sem modéstia, eu acho esse achado fantástico, porque elas se invertem, né? Então, eu tenho a curva de baixo começa numa variação invertida, termina em variação normal. A curva de cima, ao contrário, começa em variação normal, termina em variação invertida, é aquela que não bate porque é pequenininha, pouca diferença de graus, pouca diferença de datas. A reta, o prolongamento de julho até novembro é variação normal, e a reta de fevereiro até maio é variação invertida. Então, é fantástico porque ela se inverte exatamente. Entendi. E aí, Antônio Carlos, quando a gente conversava, mas não tem a órbita? Eu disse, tem, fiz a órbita aqui. Exatamente. E aqui estão exatamente elas, com ainda direito a setinha do afélio e do periélio, que aqui não faz uma reta, porque a elipse está exagerada, para poder explicar, né? Isso é uma reta, chama reta dos solstícios. Aqui elas não estão em retas, estão tortas por essa razão. Isso. E essa torção também longitudinal do ponto de flexão é proposital, porque ele teria que ser paralela a esse eixo aqui, que é digamos, o esquadro, né, do eixo do planeta. Então, está tudo aí, enfim, espero que a comunidade aceite o trabalho, né? Agora está vindo publicado de novo, agora dessa vez pela SAB, então acho que agora vai tomar mais corpo, e o livro novo está vindo aí também, com prefácio de Antônio Carlos, e dos outros amigos também que vão mandar os prefácios. Estou aguardando todos, hein? Esse vídeo aqui, vou passar para os outros amigos mandarem os prefácios que eu convidei, para mim alegria ter todos eles juntos comigo nesse livro, com esses achados e outros que estão mais pela frente aqui, que eu não vou dar spoiler, porque senão a galera não lê, né? Exatamente. Tá bom, meu irmão. Carlos, vamos fechar por hoje? Lógico. Pronto, então eu vou tirar só aqui o texto do compartilhamento, para deixar você na tela, para você se despedir. Eu também já me despeço aqui de todos, então faremos mais vídeos desses comentários sobre esses achados. E os outros que estão aqui pela frente, né, que eu nem vou mostrar agora. Enfim, mas, Antônio Carlos, mais uma vez, minha gratidão, tá? Imensa e eterna, minha alegria não cabe, enfim, eu não tenho palavras, só vou deixar você se despedir e eu já fico por aqui para assistência. Lhe agradeço. Antônio Carlos, fica à vontade. Lhe agradeço muito pelo convite, a satisfação também minha, é mútua nesse caso. E depois que você ler tudo isso, nós tivemos, então, o terceiro encontro em termos de gravado de vídeo, e eu quero realmente saber a sua posição a respeito de tudo isso, porque eu vou lhe mandar os dados. Então, eu preciso saber de sua posição primeira, para você olhar os dados em seguida. Porque se eu mandar os dados, talvez até seja mais confuso. Então, eu quero que você interprete o que está aí, logicamente, faça a sua avaliação olhando o texto, né, lendo todo o texto, e para você me dar seu posicionamento, desde a teoria dos entes a essa questão da inversão. E aí, no próximo vídeo, a gente faz isso e eu vou lhe passar os dados e discutir junto com você com os dados passados naquele momento. E aí você vai me dizer o que achou de contraditório e eu, a partir dos dados, tem outras coisas também que são importantes, que virão logo em seguida, que não estão aí, é proposital. Tá bom? Agradeço muito, Luiz. Boa Maravilha, noite. Professor. Obrigado também. Um abraço a todos que estão assistindo aí. Tudo bom a todos. Deus com todos. Deus abençoe todos. Amém. Até a próxima. Amém. Um abraço. Um abraço. Tchau.